E aí galera, tudo bem? Aqui a gente vem com mais um podcast do Conexão Gaia. Dessa vez com uma galera muito especial, que foi uma loucura, eu acho, comparecer aqui no podcast. Uma galera aí de uma página que poucos conhecem. Mentira, porque eu já ouvi a maioria da galera da facul segue essa página. Mas primeiro eu gostaria de apresentar o meu camarada que tá aqui do meu lado, que é o Capote. Fala pessoal, sou o Capote, meu nome é Leonardo, mas a maioria me conhece por Capote. Estou no 8º termo da facul, faço engenharia ambiental e hoje a gente vai ter uma conversa super legal com o pessoal da página Engenharia Ambiental e Engenharia da Vida. É Vou isso. pedir pra eles se apresentarem. Quer se apresentar, Hariane? Dá um oizinho aí. Oi, gente, boa noite. Obrigada pelo convite. Eu sou a Hariane, sou editora da página Engenharia Ambiental e Engenharia da Vida e estou muito feliz de estar aqui fazendo parte desse podcast. É isso. E temos também o William. Opa, boa noite, galera. Tudo bem? Como é que vocês vão? Me chamo William, certo? Sou engenheiro ambiental e sanitarista. E também, há pouco tempo, tenho contribuído na parte de edição da página. Então, agradeço também pelo convite. Uma honra estar aqui. É isso, Nós gente. também temos a Lucimara, né, que não está aqui A presente, Lucimara, mas infelizmente, não pôde comparecer no podcast. Mas Ela já vou falar pra ela que, se ela quiser comparecer, o convite está aberto, a porta está aberta. Fala pessoal, aqui é o Lepre do futuro e infelizmente com um aviso não muito bom de que a gente perdeu um pouco do áudio por causa do software. O software que a gente estava usando para gravar o podcast, infelizmente, deu pau no começo, então acabou cortando um pouco da nossa conversa. Mas basicamente fui eu me apresentando, então eu sou o Lepre, eu estou sempre aqui acompanhando todos os podcasts. E entrou um pouquinho na parte da conversa também que a Hariane estava se apresentando do porquê que ela queria entrar em engenharia ambiental, qual foi a paixão dela. Só para deixar vocês um pouco mais dentro do assunto, porque o assunto vai começar do nada e vocês não vão entender nada. Mas enfim, aproveitem que o papo tá sensacional. Eu vim do futuro, pode deixar que eu sei o que eu tô falando. É nóis, galera, aproveitem esse podcast. conhecido, né, na época, e fui pesquisando mais sobre. E dentro disso, pesquisando, eu fui me interessando, né, pela grade curricular e falei, acho que eu quero, né, quero seguir essa área. Aí fui pesquisando as faculdades que eu tenho aqui em São Paulo, né, e aí foi quando eu encontrei na Anhembi Morumbi um curso, a minha irmã, ela já estudava lá, então eu acabei entrando junto, né, na faculdade e segui a carreira de engenheiro ambiental. Me formei em 5 anos, né? Foram longos 5 anos, muitos desafios, muito chororô, muitas risadas. Entendemos. E aí em 2018 me formei e agora estou aqui, engenheira ambiental e sanitária. Aí sim. E você, Vai, William? William? Olha, minha história não é tão diferente da história da Hariane, né? Eu sempre tive contato com o meio ambiente e eu acho que isso me fez me debruçar, né, muito na área. Mas houve uma fase cinza, né, digamos assim, que é justamente essa que a gente quer descobrir o que é que vai fazer quando sai do ensino médio, né? Eu lembro da primeira vez que eu prestei o vestibular, eu tinha colocado da primeira opção direito e a segunda jornalismo. Caraca! Aí sim. Cara, assim, eu nem sabia, né, se eu nem fui ver minha nota, né, eu não sabia o que é que eu queria da vida. Aí fiz uma segunda vez, eu coloquei a primeira opção para jornalismo, a segunda para ciências biológicas. Aí eu falei, cara, eu gosto tanto de artes cênicas, acho que eu vou fazer arte cênica. Mas enfim, isso foi o quê? Foi logo no 3º ano, né? Teve uma época que eu fiquei parado. Né? Fiquei o ano de 2012 fazendo o cursinho para vestibular. Uhum. E daí todo mundo já sabia o que queria, né? Eu lembro que nessa época era 90% da sala queria fazer medicina. Eu falei, cara, acho que eu vou fazer medicina também. Não, mas brincadeira. Lá eu conheci um colega, né? E ele tinha falado da engenharia ambiental. E em contrapartida também meu pai havia dito, né? Eu falei, cara, eu acho que eu vou tentar. A engenharia na época tava assim, aquele boom, né? Todo mundo querendo fazer engenharia. É uma expressão assim um pouco
assim, eu encontrei ela aqui por se encaixar, né? Eu acho que tava muito modinha fazer engenharia naquela época. Todo mundo queria fazer engenharia de petróleo por causa do pré-sal e tal. Falei, cara, eu vou Se unir... ferraram, desculpa, mas se ferraram. Vou unir o útil ao agradável. Eu gosto muito de meio ambiente e engenharia ambiental é uma área que está crescendo, né? Então eu vou fazer. Só que, tipo, a gente faz, né? Assim, como é que eu posso dizer? Sem saber, né? Da realidade como é a engenharia. Sim. Opa, agora que foi. Caiu aqui, mas tudo bem. Tô tranquilo. Tranquilo. O que acontece? Penso que na graduação, né, não só o curso de engenharia ambiental, mas os outros também, a gente se debruça tanto nas matérias de cálculo, né, e que acaba não vendo, né, a parte específica da forma como gostaria. Cheguei a pensar em desistir de engenharia ambiental, mas daí do meio para o final do curso eu, tive aquele sentimento de identidade e acabei continuando, e hoje sou bem realizado na minha profissão, gostei muito de ter feito essa escolha, né. Isso que você falou, William, é muito verdade mesmo, eu acho. Porque no começo você entra, não tem nada a ver com o meio ambiente, né? É pura engenharia e cálculo, e você se ferra muito. É verdade. E assim, eu posso estar sendo um pouco infeliz na minha colocação, né? Tem mais ou menos o que eu me formei em 2018 também. E olha, de lá até aqui eu nunca usei cálculo diferencial integral em situações, da minha área. Eu também não. Né? O máximo que eu usei até hoje foi uma regra de 3, cara. Desculpe assim se alguém já usou cálculo diferencial integral. Mas nem o Bhaskara a gente usou ainda. Pois é, em que situação que a gente pode usar o Bhaskara, né? Eu não quero causar polêmica, né? Mas, polêmicas. Os apreciadores de Bhaskara vão nos xingar agora. Deixa lá, então deixa quieto. O podcast já começou polêmico, já. Pois é, porque assim, eu acho que é um problema em comum, eu não sei se nas universidades públicas, né? Eu fiz na privada. Mas, pelo menos no meu estado, todo mundo que fazia tinha esse mesmo problema, né? A gente se debruça tanto em Física 1, Física 2, Física 3, Cálculo 1, 2, 3, numérico, e as matérias específicas a gente tem uma carga horária muito baixa, sabe? Por exemplo, assim, matérias reduzidas, legislação ambiental, para vocês terem ideia, foi uma matéria que eu peguei EAD, né? Então acho que é fundamental, né, para nossa atuação. Não só essas, mas como outras também, algumas que talvez a gente use até de forma mais... É verdade. Então, eu vou contar um pouco da história do nosso campus, que é o que eu sei. A galera, ela é muito... 90%, não sei 90%, mas um 80% caiu de paraquedas. Não queria fazer engenharia ambiental. Não é que não queria, mas assim, passou no curso, vou fazer, como é que é? Engenharia, meio ambiente... Porque é uma galera mais, assim, é exatas, mas não é tanto, né? Aquele negócio. Exatamente. Mas é o seu caso, termo. Lepré? É o seu caso? É o meu caso. Eu caí Você fala que você caiu de paraquedas? Eu caí de paraquedas, eu passei no meio do ano, porque é no meio do ano o nosso tem isso também, é verdade. E aí E aí eu acho que a galera acabou... a maioria passa e aí fala, não tô cansado de cursinho, né, gente? Deixa eu seguir esse curso aqui mesmo. Sim, e aí, tipo... Eu acho que a maioria da galera cai e como não tem meio ambiente, tem muita desistência no nosso curso. Muita. Porque não tem no começo, né? Eu diria. No começo. Principalmente. Então, geralmente, como funciona? As matérias mais específicas da engenharia vêm primeiro, né? A física, a matemática, enfim, o cálculo, vem tudo no começo e depois as mais específicas da parte ambiental vem mais pro final. Mas é como o William falou, com cargas mais reduzidas. Eu também tive direito ambiental, que era de sábado. Era uma coisa terrível e era uma carga horária reduzida. E aí as matérias mais específicas vão ficando mais pro fim. E aí o pessoal começa a desistir muito no começo por conta daquela porrada da parte da engenharia em si, né? A galera chega contra a visão, né? Acha que já vai ver flores e abraçar as árvores. Abraçar animal. Que nem você falou. A gente tava conversando antes, né, de começar o podcast. Ela falou que queria ser veterinária, né?
E eu já então, sabia que não ia ser a realidade de ficar pegando o bichinho no colo, então eu já caí fora. Vocês acham que muita gente vem pra engenharia ambiental por causa de que gosta de bichinho e aí às vezes acaba... Eu acho que grande maioria vem por conta dessa questão de gostar de meio ambiente, sabe? Às vezes esquece o lado da engenharia. Oi? De ter uma afeição, né? Isso, de ter uma afeição pela parte do meio ambiente e aí acaba esquecendo esse lado da engenharia em si. Eu mesmo, na minha sala, tive muitos casos assim. Ah, eu gosto de meio ambiente, gosto de meio ambiente. Ah, não gosto muito de matemática. Mas, meu, vai ter. É impressionante a quantidade de gente que entra em engenharia ambiental e não gosta de Sim, matemática. Eu, inclusive. Mas, gente, mas eu acho que é mais importante. Eu não sei vocês, mas eu acho que é mais importante ter essa afeição do que ter facilidade com matemática, porque a matemática realmente é algo muito presente na engenharia. Só que eu o que mesmo a gente. não. O que Pode mais, falar, pra mim, o mais. Não, tranquilo. O mais importante, eu acho que é ter essa vontade de exercer alguma atividade nesse meio. Entendeu? Sim. Eu acho que é mais importante, não sei Eu vocês. mesma não tinha toda a afinidade do mundo com física, tanto que eu peguei no começo DP em física, essas coisas. Só que eu tinha essa vontade de fazer a diferença, no quê? Na questão ambiental. Então isso para mim valia muito mais a pena do que uma matéria que eu não me identificava, né? E é isso que me fez seguir em frente e buscar meus sonhos, até chegar onde eu cheguei. E no final das contas, vocês mesmos estão dizendo que o que hoje em dia vocês usam menos a tal da matemática que a gente vê toda hora no curso, e o que mais importa são as coisas que vocês viram as que questões, tem a ver. Exatamente. Também tem carreiras que, tipo, a galera usa pra caramba matemática. Não, são cenários, a gente não pode generalizar. Sim, tem engenheiros ambientais que trabalham em outros focos de trabalho. E outros estão voltados para questões mais ambientais mesmo, socioambientais, e enfim, que é mais o que eu tô voltada hoje também. Então, não pode generalizar. Tem muito engenheiro ambiental que vai pra banco. Pelo menos tem engenharia em geral, né? Todas as engenharias puxam um lado para banco. Tem mesmo. Eu tenho uma colega que trabalha, por exemplo, no Banco Santander, na parte de sustentabilidade do banco. Então. No banco? Na sustentabilidade do banco? Na área de sustentabilidade do banco. Porque hoje em dia se fala muito em processos, né, sustentáveis dentro das empresas, de responsabilidade socioambiental, enfim. E aí várias empresas contratam engenheiros ambientais para cuidar dessa parte de legislação, de ISO 14000, enfim, dentro da área do banco ou de outras empresas. Acho que a questão assim de resíduos também em banco, né? Eu acho que gera muito papel em banco, né? Tem toda a parte de gerenciamento de resíduos. A gente conhece um exemplo de um amigo nosso que foi trabalhar em investigar célula falsa, né? Eu acho que era um amigo do Capote, né, Capote? Verdade, lembrei. Lembrou? Ele trabalha com achar célula falsa. Cara, desenterrou, hein? Caramba. Caramba! Então, mas é uma galera... isso dentro da profissão ou ele que seguiu outra coisa? Porque eu nunca tinha ouvido falar. Ele provavelmente foi contratado por ser engenheiro e aí ele foi para esse ramo. Caraca! O pensamento do engenheiro, eu acho que ele serve para resolucionar diversos problemas. E aí eu acho que quando tá precisando, eles chamam independente da engenharia. Tanto que você vê muitas profissões que às vezes falam, qual que é a exigência? Engenharias, às vezes ele nem especifica qual, mas só pela questão de raciocínio lógico, essas coisas, eles já contratam a pessoa formada em engenharia. Tem dentro do pacote engenheiro, né? Você já sabe o que a pessoa passou, você já sabe que essa pessoa tomou muita porrada na vida, então pelo menos... Exatamente. É por isso que as empresas contatam, independente da temática da engenharia, mas só por cursar engenharia em si, né? Raciocínio lógico, facilidade com cálculos ou não, enfim, mas por essa questão. É isso mesmo, eu concordo. Essa questão de cálculo... Opa, desculpa. Pode falar, William, pode falar. Pode falar, William. Pois eu não sei como que ficou a outra parte, mas retomando nessa questão que eu tinha dito, só para fechar mesmo, só para fechar o pensamento, acho que essa parte de cálculo
é uma das coisas também que acabam interferindo, né, na nossa escolha da engenharia. Eu acho que todo mundo que se inclina para engenharia ambiental imaginou que não teria tanto cálculo. Aí chegou lá e descobriu que, né? E assim, embora a engenharia ambiental seja uma área de exatas, né? É exatas mais humanas que tem, né? Podemos por assim dizer. Concordo. Eu Eu sinto que a galera é mais de humanas do que de exatas, pelo menos na minha faculdade. Entendo. Mas é Na isso, minha a sala nossa... tinha muita gente. Acho que um pouco por causa da causa meio ambiente, que Sim. pega um pouco desse pessoal, né? Acaba mesclando um pouco. Atrai essa causa. Verdade. Porque tá muito ligado com socioambiental. E falar de social é falar de uma parte mais humana. Então não tem como, né? Não tá conectado. Mas eu vou ser sincero. Eu gosto de matemática e eu quando eu entrei, eu não tinha pesquisado tanto e não sabia que ia ter tanta matemática mesmo. Não sabia que todas. É porque a engenharia segue um pacotinho. Todas as engenharias têm a mesma quantidade de matemática. Eu acabei, por já gostar, eu acabei não achando tão ruim essa parte. Mas realmente eu concordo com vocês que tem umas matérias que deveriam ser muito mais. Dado muito mais ênfase do que elas são dadas. Inclusive, vocês deram um exemplo muito bom, que é a legislação ambiental. Porque eu já ouvi muito falar que engenharia ambiental, quando vai atuar na maioria das atividades, usa bastante. E eu também senti, assim como vocês falaram, que ela não é uma das matérias que tem aquela ênfase, né? Exato. Eu senti também essa carência e a gente vê muito isso nas requisições de emprego, né, de empresas, que pede muito essa questão da legislação, da ISO, do não sei o quê. Só que na faculdade, às vezes, a gente não tem essa tensão tão elevada quanto deveria ser, né? A gente sai com a lacuna muito grande da graduação, né, com relação a esses assuntos. E eu acho que são o que mais determinam, né? Quer ver um outro também, que eu acho, pelo menos na minha graduação, eu não vi da forma como eu gostaria. É a parte de geoprocessamento e sensoramento remoto, sabe? Olha, a gente tá fazendo isso esse semestre. A gente tá fazendo agora. Né? Porque, cara, se possível, né, você, nessa oportunidade na universidade, você pedia uma aplicação prática, né, do seu professor. Não sei como é que ele faz. Na minha graduação eu tive né, mas ele fazia muita coisa bacana, velho. Ele era um cara assim, ele era um cara que era fissurado por drones, velho. Ele tinha uns 8, sabe? Levava assim e apresentava como se fossem os brinquedos dele, sabe? Ai, que cara, bacana. era muito massa, velho. Aquela aula com aquele drone, assim, é o que falta penso eu, né, em algumas universidades. Pelo menos no meu estado. Traz a curiosidade pra galera. Essa também, questão Exato, cara. Essa questão de aula prática. Porque, poxa, você ser um engenheiro ambiental daquela ciência quadrada, das 4 paredes da faculdade, tem que sair, tem que ir a campo, ir nos matos, sabe? Sério realmente, mesmo. Campo assim, faz toda a Faz a diferença. Nossa, e agora na pandemia, né, já era. Tudo travado. É complicado. Infelizmente. O nosso curso, tipo, qualquer aula eles falam, então, a gente levaria vocês pra tal lugar, mas não dá. Então, nossa, que chato. Infelizmente, É a situação, né? Todo mundo agora tá lidando com um problema por causa da pandemia e acho que todo mundo tá tendo é o novo cenário, né, que todo mundo vive, então a gente tem que se adaptar. Exato. E, gente, outro ponto que eu gostei que vocês levantaram é esse fato, né, curioso de que mais da metade, pelo que eu percebo, de que entra em engenharia ambiental não ter certeza do que quer. A gente tirou daquele lugar essa informação, né? Foi assim, um número completamente... A gente sabe pela faculdade que a gente faz. Sim, que a gente vê que tirou da nossa visão. O número não é real, eu só tô chutando. Não cobre. Não, porque aí depois a galera vem cobrar. Não, de onde vocês tiraram 50%? Mas não, você tiraram essa pesquisa. Mas eu acho que é o cenário mais comum, não é isso, Capote? Eu acho que em todo lugar, quando a gente vai, tem realmente essa visão, assim. Pois é. Então. E aí eu acho curioso, porque eu acho que tem uma explicação razoável pra isso, que é o fato do curso ser algo novo. Algo que não existia. Na época dos nossos pais não existia isso. Igual sempre direito existiu, medicina sempre existiu, e sempre foi, nossa, bombástico. Todo mundo quer entrar.
E tem os cursos que vão chegando com o tempo, com as novas exigências da sociedade e tudo mais. E realmente, não é todo mundo que vai lá de cara pra frente, bate e fala, eu quero esse curso mesmo, que eu tenho certeza. Sim. Muitas dessas pessoas não têm um histórico de familiares que fizeram esse curso igual pessoas que querem medicina têm, que querem direito têm. E eu acho que isso influencia bastante. E eu admiro quem escolheu esse curso e quem se identifica por ele, porque tomou essa iniciativa. Eu acho muito importante e eu vejo engenharia ambiental como uma profissão em ascensão total daqui para frente. Sim, eu concordo com a eu acho Pote. que- Ainda mais que a gente está vivendo um cenário, a gente já não tem, a gente está na fase vermelha dos nossos recursos naturais. Então, cada vez a Total. gente está precisando de mais pessoas estarem atuando nessa área ou outra área concernente à gestão ambiental. E que a gente precisa dessa união. E isso é uma coisa muito legal dentro da engenharia ambiental e de outros cursos da área ambiental, que a gente se une pela causa e parece uma família, né? Não importa de qual profissão você é, igual na página, por exemplo. Na página da engenharia ambiental e engenharia da vida, apesar de ser da engenharia ambiental, a gente tem gente de biologia, de gestão ambiental, geologia, geografia. Enfim, as pessoas que estão ligadas à causa ambiental. Isso une muitas pessoas. Eu acho isso muito legal. É um Nossa, passo tem importante, muita né? Essa questão da união. Eu acho que assim, é um caminho, né, para a gente alcançar, tornar realizável esse intuito de uma consciência, né? Despertar essa consciência ambiental, ter um despertar ecológico. Bom, E eu acho que principalmente o brasileiro, né, William? Pois é, e eu acho que a mídia hoje, Lepre, as mídias sociais, elas contribuem muito para a formação do pensamento, né? Então, acho que quem vê um post desse da engenharia ambiental e engenharia da vida, né, tem aquele toque assim com relação a aquela determinada área. E, enfim, seria isso. Eu acho que para alcançar essa mudança no cenário que a gente está hoje, tem muito para focar nessa parte social, nessa questão de educação ambiental. Sim. Que vai formar mesmo a mente das pessoas, ter esse despertar ecológico, né? Então, Vocês já ouviram falar da página Água Sua Linda? Vocês já viram? São duas, né? É Água Sua Linda e Árvore Ser Tecnológico. Eles uniram e fizeram água. Caraca! Meu Deus, espera aí que sai. Árvore e Água. Árvore e Água, já ouvi falar. Que é do Insta, mas do Face são duas distintas, que é o que o Lepre falou aí. É Água Sua Árvore Linda e Água eu conheço. e Água Ser Tecnológico. Eu acho que é alguma coisa assim. Aí eles se uniram no Insta. Nossa, é é só muito boa a página. é Eu muito fiquei sabendo. Adoro. Nossa, é muito. Eu acho que de divulgação científica, porque é um negócio. Eu acho que é aquele negócio de. Porque o mundo acadêmico, a gente tá pregando pra convertido, né? A galera já sabe que tem que cuidar do meio ambiente, a galera já sabe o que, que é ruim. E a galera, normalmente é a galera que a gente tem que atingir, que não é da faculdade, que é uma galera mais simples, que não tem muito estudo, mas que, pô, a galera é do bem e a galera quer contribuir com isso, só que eles não sabem. Então eu acho que trazer essa linguagem, tipo, que nem dessa página que eu citei, e a página de vocês também, é um negócio incrível. Cara. Esse é o caminho. Isso aí que você falou, né? As pessoas, ela tem consciência de que é errado, mas não tem sensibilidade para fazer o certo. E sobre essa página também, eu acho que ela tem uma forma muito lúdica, né, de ensinar assim algo complexo, né, de uma forma bem simples. É bem bacana. O tipo de abordagem é bem didático, eu gosto bastante. E, gente, eu sei que vocês já comentaram com a gente antes, eu e com o Lepre, da gravação sobre a página de vocês. Mas aí, pro pessoal que não conhece, queria que vocês falassem um pouco sobre a página, que é gigante, 77 mil seguidores no Instagram. A maioria da galera da Facul segue. Muita gente da Facul, quase todo mundo. Bom, pra introduzir pra galera aí que tá assistindo pra gente, né? Vou começar com a minha história e o William vem com a dele depois. Tá. Eu comecei a estudar engenharia ambiental e comecei a seguir páginas de engenharia ambiental, de meio ambiente, né? A primeira coisa que a gente faz é fazer aquele network e buscar coisas da área. E foi quando eu comecei, em 2014, enfim, 2015, a seguir a página da Engenharia Ambiental e Engenharia da Vida, que é da Lucimara. Ela que fundou em 2014, né? Ela não está aqui hoje, mas ela que é a fundadora principal da página. E aí eu segui a página, seguia no Facebook, no Instagram, e um belo dia eu sentia
vontade de fazer parte daquilo, de querer divulgar conteúdo para as pessoas, de querer passar aquela conscientização ambiental. Aí eu vi a página fazendo isso e eu me identificava bastante. Aí um dia eu mandei para a administração da página uma mensagem, né? E falei, teria como eu ser editora da página, né? Enfim, não vou lembrar o que eu escrevi exatamente. E aí a Lucimara que me respondeu e falou, olha, a gente tem alguns editores na página que ajudam na divulgação, aqui do Facebook, no caso, né? Você pode entrar sim. Aí eu falei, que ótimo. Aí ela me colocou de ADM da página do Facebook e a minha missão era ficar compartilhando notícia, tudo que eu visse de meio ambiente lá na página. Aí eu me fazia tão corpo presente que um dia ela falou, quer entrar no time do Instagram também? Aí eu falei, nossa, eu ia amar, né, entrar no Instagram, eu já mexia muito com o meu Instagram pessoal, que eu gosto. Aí ela me passou o login e a senha e eu comecei a entrar no Instagram. E dentro disso, no Instagram a gente só repostava, né, pegava post de outras páginas referência e fazia a repostagem. E aí eu falei para ela, por que a gente não cria um layout da engenharia ambiental e engenharia da vida, né? Começa a criar post, imagens. E ela curtiu a ideia, na época ela já fazia algumas coisas. E aí eu fui e comecei a criar alguns layouts dentro da plataforma de edição do Canva, né? Que todo mundo conhece hoje em dia. E aí a gente criou uma equipe dentro do Canva e começou a criar nossos posts. Aí a gente começou a desenhar um cronograma, definir temáticas por dia da semana, o que a gente ia abordar, fazer os layouts bonitinhos, comecei a ter novas ideias, atrair parcerias, fazer live, atrair pessoas, estudantes, profissionais da área que às vezes queriam divulgar alguma coisa dentro da página. E nisso a gente foi trabalhando, tanto que nosso layout passado ele é bem diferente do layout que é hoje. Por quê? Porque a gente já mudou a concepção, a gente já tem visão de layout que é diferente. E a página mudou muito desde então, né? Isso eu entrei acho que foi em 2018 que eu entrei para a parte de edição mesmo. Aí comecei a firmar uma parceria com a Lu, né? Uma parceria mais fixa. E aí a gente começou a crescer dentro da página. A gente está aí com 77 mil. A gente quer que esse ano chegue a 100 mil ainda. Espero que chegue. Vai seguir lá. Gente, segue lá. Já quer que chegue a 100 mil. A gente tá com o canal no YouTube, só que a vida é tão corrida, né, no dia a dia dos nossos trabalhos, enfim, da vida pessoal, que a gente não consegue dar aquela atenção que a gente queria pro YouTube. Mas, enfim, uma hora esse momento vai chegar. E a gente tá com 5 grupos de WhatsApp dos engenheiros ambientais. O William tá acompanhando aí, a gente acabou de abrir o grupo 5 e cada vez que a gente abre um grupo novo é uma emoção nova, é uma história nova, são pessoas do Brasil inteiro. Tem gente lá que era da África, né, William? Tinha um cara lá? Caraca. Você lembra? Aí, sim, então, enche muito rápido, velho. Enche muito rápido, são 257 pessoas por grupo, a gente tem 5 e daqui a pouco a gente vai estar abrindo o 6º. E fora o grupo do Telegram também, que a gente acompanha o Telegram. E fora o Facebook, fora o Instagram, e fora o e-mail. Então, assim, é um projeto. Eu falei para o Luiz, isso não é só uma página, é um projeto. Por isso que a gente chama de Projeto Engenharia Ambiental e Engenharia da Vida. Porque a gente começou a disseminar conteúdo, atrair as pessoas, ajudar aqueles que estão chegando agora, estudantes que estão com dúvida. A gente recebe pergunta direta, olha, eu tô me formando no colegial agora, eu pesquisei sobre engenharia, o que você pode falar para mim? Como é que tá essa área? A gente recebe muitas perguntas disso. Ou, sei lá, olha, eu tô aqui atuando na engenharia, não sei fazer um PGR, e a gente se conversa no grupo do WhatsApp, um ajuda o outro, um passa informação pro outro. Então, assim, é por isso que eu falo que é uma grande família, a gente realmente se ajuda, e essa essência é muito legal. E aí, né, ligando a isso, o William entrou recentemente também para agregar com a gente, e agora eu passo a palavra para ele falar a história dele. Tá certo. Pois a história com a página começou parecida com a de Hariane também. Eu acho que eu comecei a acompanhar logo no início, né? Em 2015, por aí. Só que, assim, eu lembro que essa fase de 2015, como eu tinha dito no início para vocês, foi aquela fase que eu já tava me desencantando com o curso, né? Certo. Aí eu pensei, cara, puxa, velho, cadê o meio ambiente e tal? Cadê a área de saneamento? Cadê saúde pública? Cadê... E aí eu comecei a me engajar na comunicação em congressos, né? Eu acho que isso mudou minha vida, velho. Participar de congressos, submeter trabalho, né? Certo. Aí teve um ano que foi o primeiro SBEA Sul, o Encontro Sul
Sul Brasileiro de Engenharia Ambiental e Sanitária. Caraca, tem E daí isso. eu tinha Legal. Tem. E aí eu tinha, esse ano passado teve a segunda edição, certo? Que seria lá em Caxias do Sul, só que por conta da pandemia Sim. não rolou. Travou, é. Aí, certo, mandei o meu trabalho pra lá. Aí eu falei, cara, como... ia ser em Foz do Iguaçu. Eu falei, cara, como é que eu vou pra Foz do Iguaçu, velho? Não tem um puto furado no bolso, cara. Aí conversei com a amiga minha em comum, né, com a Lucimara, e ela me colocou em contato com a Lucimara, né, pra a gente ver estudar um lugar lá que saísse rentável, não sei se tão oneroso. Olha. Aí comecei a ter o contato ali com a Lucimara, mas falava de vez em nunca, né, até pra, sei lá, não incomodar ela. Aí depois que eu descobri que ela era editora da página, eu nem sabia, na verdade. Aí eu não sei o que rolou, cara. Eu acho que eu fui fazer DP, fui pra fazer prova final, sei lá que coisa foi, que eu acabei não indo pro congresso, cara. Putz. Aí foi. Quando foi, em 2018, mais ou menos, aí que eu acho que foi um dos anos que eu mais fui pra congresso. E assim, eu mantive meu contato com a Lucimara, né? Eventualmente, naquele ano, a gente se tornou parceiro, né, na Federação Nacional das Associações de Engenharia Ambiental e Sanitária, que é a FINES. Acho que hoje a FINES é a entidade que mais representa, né, nossa categoria, frente à sociedade, frente ao conselho. E assim, a gente ficou bem debruçado, né, naquele ano. Aliás, não, cara, essa é a segunda parte da novela. Eu conheci a Lucimara... Eu conheci a Lucimara pessoalmente em outubro de 2019, certo? Olha. A gente se conheceu na 10ª edição do Simpósio Brasileiro de Engenharia Ambiental e Sanitária, que é o SBEA. A gente se conheceu lá em Pernambuco. Aí dali eu acho que a gente se aproximou até mais, né? Que antes era o contato só de compartilhar evento, né? De compartilhar assuntos assim. Eu acho que virou mais uma relação mesmo de amizade. Que legal. No ano seguinte, a gente começou a atuar dentro da gerência de comunicação, né, da FINES. A gente começou a fazer layouts, né, para datas comemorativas, né, uma campanha de valorização do engenheiro ambiental. Né, a gente pegou assim, resumos curriculares de várias partes do Brasil, né, e fez aquela campanha lá. Foi muito bacana, cara. E aí, enfim, eventualmente fui entrando também. Eu entrei esse ano na equipe de editores, né, da Engenharia Ambiental e Engenharia da Vida. Mas antes já tinha sido parceiro da Lucimara nessas frentes de trabalho, né? Da FINES, a gente também atuou junto na comunicação do SBEA Sul, né? Fez alguns layouts lá, enfim. Bacana. E aí agora estamos junto na Engenharia Ambiental e Engenharia da Vida. Caraca. Legal. Meu, vocês falaram muita coisa interessante. Muita. Mas Calma, isso. Eu vou até tentar lembrar tudo. Primeiramente, eu quero saber. Olha, a gente não sabe de evento. Você sabe de evento? Dos simpósios? Cara, Não sabia também. se você me permitir falar, deixa eu só... Cara, é porque eu gosto muito de contar essas novelas compridas, mas eu vou tentar resumir. Quando eu tava na graduação, né, eu tinha aquela coisa, cara, ir para congresso, puxa, mas é um investimento tão... Porque assim, a gente sabe que nem todo mundo consegue, né, ter essa coisa. Eu acho que a pessoa não tem a visão do congresso como um investimento. Tem a visão do congresso como um gasto. E na verdade não é isso, cara. A pessoa que investe no congresso amplia os horizontes mesmo, com relação ao curso, com relação à graduação. E eu lembro que um amigo meu era o cara mais festeiro da sala, né? Era bem... Mas enfim, ele falou, cara, vamos pra Cruz das Almas. Vai ter um evento lá. Cruz das Almas é uma cidade que fica no recôncavo da Bahia, né? E aí era a 4ª edição do COBESA, Congresso Baiano de Engenharia Sanitária e Ambiental. Cara, foi a melhor coisa da minha vida ter ido lá, velho. E eu disse assim, não, eu não vou porque eu não gosto de viajar. Falei, cara, eu disse isso sem nunca ter viajado. Era um cara que não viajava. Acho que hoje acho que não tem um lugar do Brasil hoje que eu não fui. Aliás, tem. Eu não fui no Mato Grosso, eu não fui... Enfim, mas assim, o cara... Brasil é gigante, né? É gigante, cara. E assim, se eu for parar pra contar, mas no ano seguinte fui no Eneamb. No Eneamb eu conheci uma galera que falou de um evento em Belém. Aí fui pra Belém do Pará. Lá em Belém do Pará, conheci uma galera que falou de um evento em Gramado. Aí eu fui pra Gramado apresentar lá no Cibens, Congresso Brasileiro de Energia Solar, que ano passado ia ser em Fortaleza. Infelizmente, devido à pandemia, foi cancelado. Devido à pandemia.
Olha, Mas se eu for assim, somar incrível. o tanto de eventos, essa questão da comunicação em eventos, você tem quando você vai fazendo, né, amizades lá. Então, acho que a parte né? é ampliar seu networking. Uma das partes mais importantes desses eventos, né, além da administração de palestras, né, de mini cursos e mesa redonda, é o coffee break, cara. Vou te dizer. Porque é aquela hora que você tá ali É o melhor conversando. investimento. Pois é. Porque ali você para, pô, cara, você viu essa palestra e tal, você é da onde? Pô, sou de Salvador. Velho, você veio de Salvador pra cá, você é da onde? Ah, sou de tal lugar. E ali começa a amizade, velho. Tem amizades que hoje são pra vida, sabe? Então, assim, fui acompanhando 4 edições seguidas, né, do Eneamb, o Eneamb de BH, o Eneamb de Palmas, o Eneamb de João Pessoa. Enfim, cada lugar desse não é só uma rede de contatos, né, é uma rede de amigos, cara, é algo assim que vai... Aí, Legal. tipo, Vale muito a pena. a gente sabe dos eventos justamente por causa deles, né, e fala, olha, cara, tem um evento que vai rolar aqui, em tal lugar, e aí... eles vão abrir para ministrar palestra, ministrar curso, se você quiser. Eu falei, não, então é nesse aí que eu vou. Se eu for contar de evento assim, cara, tem mais de 2 dúzias de evento, velho, que eu fui. Caraca, nossa, Will. Cara. Imagina a quantidade E de gente assim, que não conhece. teve uma época assim que eu falava, não, eu quero viajar, e inventava pretexto assim de vou escrever um trabalho para ter um pretexto de viajar. Escrevia o trabalho, submetia. E assim, chegava lá, né, já algumas vezes ia até de ônibus, cara. Teve um evento no Pará que eu fui de ônibus. Nossa, Foi a 16ª edição do Encontro Nacional de Engenharia e Desenvolvimento Social, que é o ENEDES. Então, é uma coisa assim que pende muito para a engenharia popular. Se a galera que está escutando tiver a oportunidade de procurar, ver sobre esse evento, é um evento muito legal, assim, bem interdisciplinar, né? Tinha galera de teatro, galera de história nesse evento, um evento de engenharia, pra você ter ideia. que legal, nossa. Caramba. E daí eu saí, cara, eu lembro como hoje, saí no mês de novembro, eu saí 6 da noite de Salvador, cheguei 6 da manhã da sexta-feira em Belém do Pará. Saí na quarta, cheguei na sexta. Nossa. Fui de ônibus, cara. Velho, foi a melhor viagem da vida, velho. Mas é uma informação assim muito, muito pertinente o que o William tá passando, porque realmente, como vocês dizem, eu não conheço. Eu também não conhecia, fui conhecendo através da página, inclusive, esses simpósios, as federações que tem. Muitos alunos da área, profissionais, não conhecem. E a gente tem que espalhar essa informação para essa população crescer cada vez mais. E todo mundo tem que fazer parte desses eventos, sabe? Uma coisa, verdade, Ariane, eu acho que uma coisa que a gente precisa ser, né, não, dentro da engenharia como um todo, é ser unido, sabe? Eu acho que uma engenharia forte é uma engenharia unida. E eu acho que a gente ainda está muito preocupado em, cara, você tá... as minhas atribuições são concedidas a você sem prejuízo. Isso é o engenheiro ambiental dizendo, tá? O engenheiro ambiental dizendo para o biólogo, para o geólogo, para o engenheiro civil, sobretudo, né? Porque, tipo, as atribuições que a gente faz, eles também fazem, né? E algo assim que acaba, em certa forma, interferindo e talvez até prejudicando a gente, até certo ponto. Então, acho que Hã? Pode terminar, William. Essa questão do associativismo, cooperativismo é muito importante para essa questão, né? A gente se unir e... Sim. Né, ter essa visão. Mas isso. Não tem que haver rivalidades no caso, né, William? Estamos todos na mesma barca com objetivos comuns. Sim. Pois é. O que... Com relação... Diga. Opa, William, não, fica tranquilo, pode falar. Não, é isso. Com relação aos eventos, né, eu acho que é uma forma muito boa dos estudantes, né, ampliarem os horizontes com relação ao que quer seguir na área. E é prático, né? Depois desse evento, eu decidi que eu falei, olha, já sei o que eu quero a parte de saneamento, né, depois de um evento lá no Ceará. Acaba te norteando, né? Esse foi cara, como é que fala? 48º Congresso da SEMAI, né, é o CNSA, Congresso Nacional de Saneamento. E lá eu falei, não, eu quero então seguir saneamento com a parte de regeneração urbana, né, voltada para a revitalização de rios em espaços urbanos. Assim, a minha pegada foi essa. Eita, ficou baixo o volume? Pera aí, William.
Ah, Tô Estão me te ouvindo ouvindo. agora? Sim. Tô Foi te uma ouvindo. ligação aqui. Alguém me ligou bem na hora do negócio aqui. Mas enfim, essa questão dos eventos amplia seus horizontes para a área que você quer seguir. A área de a engenharia ambiental tem um leque muito, muito amplo, velho, para você escolher, caramba. sabe? Demais, Caramba. nossa. Então, assim, E cara, isso tem é uma coisas coisa que você poucos nem- têm essa noção também, né? Quando É. a gente entra, pensa que é uma coisa, mas quando você vê, o leque é muito maior do que É você um- imagina. Tanto que você fica Engenharia perdido, né? ambiental Sim, é uma área muito, muito plural, né? Então, Muito. assim, a título de informação, não sei quem está assistindo a gente aqui agora, se tem alguém do Nordeste, né? Independente do evento ser feito no Nordeste, mas ele é aberto para o Brasil inteiro. Vai ter o evento agora, né, na Semana do Meio Ambiente, que é o ENEAS, Encontro Nordestino de Engenharia Ambiental e Sanitária. Né? Então, a galera que está ouvindo aí, E quiser dia? participar desse É que eu não evento... não Oi? sei quando a gente vai lançar o podcast, então eu não Ah, sei se tá. Mas é que dia? Vai ser do dia 2 ao dia 4 de junho ainda. Ai, junho. Então É em junho. Não, então eu acho que já vai estar Dá tempo da galera se inscrever e tal. Já fica E, a assim, dica. Já... Gente, então vai ter vários eixos temáticos lá, né? Então, para você entender, né, ver a área que tu quer seguir, se você quer seguir carreira acadêmica, se quer seguir a profissional, é uma coisa aí também, né, que a gente hoje... Eu estava muito inclinado à carreira acadêmica, comecei um mestrado, né, antes da pandemia, mas hoje acabei, né, mais pendido para profissional mesmo. Então, assim, Tem é uma muita coisa gente mais... que tem essa dúvida, né, entre carreira acadêmica e carreira empresarial, né, carreira no mercado Sim. de trabalho. Eu tenho dó da galera de acadêmica. Sinceramente, eu acho que é a mão É de obra punk. muito especializada. E eu não sei, assim, me falaram, até eu gostaria que vocês pudessem confirmar se tá verdade, se vocês souberem, que é quando você faz mestrado, você acaba, como o seu salário aumenta, mais ou menos, a galera passa a não te contratar porque você está muito especializado para um trabalho que eles não querem que seja tão especializado. É verdade isso? Quando você tem mestrado é mais difícil de procurar trabalho ou não? Eu acho que depende, cara. Depende do lugar. Tem locais que realmente acontece isso, né? Digo porque me contaram, não sei se é verídico, né? Mas assim, mais de uma pessoa contou. Realmente eles têm esse entrave, né? Mas tem locais que não, que você, por exemplo, é um critério assim de corte positivo, né? A pessoa vê que você tem mestrado, né? E conta, por exemplo, em processos seletivos de prefeituras e tal, tem lá as notas, né? Por exemplo, nota 4 para quem faz doutorado, 3 para quem tem mestrado. E aí você Isso. escolhe uma área de atuação que pague até melhor, né? Por exemplo, Sim. assim, um edital de 2 anos atrás que eu vi, né, para ser fiscal de vigilância sanitária na cidade. Pagava 9 mil e tanto, cara. Então, assim, você tinha 9 mil motivos para escolher aquele ali de querer fazer Dependendo do mestrado. Né? cenário, é melhor, né? Mas não dá pra generalizar. Isso, verdade, Hariane, você falou tudo. A gente não pode generalizar, Lepre. Então, vão ter locais que realmente torna-se verídico, né? Isso aí que você falou. Mas nem sempre. Aí você teria que dar uma apurada, ver melhor. Entendi. E vai muito do perfil de cada um também, né? Tem gente que quer fazer até doutorado, pós-doutorado, e tem gente que morre ali na graduação também, né? Morre assim no sentido de não quero mais seguir uma carreira aí acadêmica. E aí vai muito de pessoa para pessoa, do que você gosta, né? Que você tem afinidade. Agora, cara, eu acho que você, assim, para a condição que a gente está hoje, né? Eu acho que quando o nosso país começar a valorizar nessa questão da ciência e tal, né? De dar mais merecimento e atenção a essa questão, muita coisa vai melhorar, né? Sim. Então em 2053, assim... Não, cara, não. Não, cara, a gente atrai o que pensa. Vamos pensar no melhor, que daqui a alguns anos... Vamos pensar positivo. Mas tem esse fator também, né? Do Brasil valorizar mais essa questão da ciência. Outros países valorizam mais. Então, às vezes, né? Compensa você investir nesse segmento e ter uma valorização, às vezes, no exterior. Mas vai muito do perfil, né? O que cada um quer. Cada um é um ser pensante que vai querer algo diferente do outro. Então, são cenários bem distintos. Eu já ouvi dois lados, assim. Eu tenho um meu, que, por exemplo, eu acho assim...
o Brasil tá me atrasando, vou sair do Brasil e vou ganhar mais em outro país, porque eu sei que eles vão prezar mais pelo meio ambiente, vou ter mais trabalho. Mas tem também a galera que fala assim, não, mas pô, eu tô aqui, eu preciso mudar o cenário. Que eu acho Quer também fazer a válido. diferença. Eu acho também válido. Eu tô sendo mais egoísta. Mas eu acho também válido a galera que quer trabalhar aqui. Eu acho que tem trabalho que dá pra melhorar. Pois é. Tem trabalho. Tem muita coisa pra É. melhorar. E agora, Eu assim, acho à que- medida que a legislação também pegar mais no pé das empresas, as empresas estão contratando muito mais engenheiros ambientais agora, coisa que a gente não via antes. E claro, verdade, tá bem mais concorrido, né? Porque o pessoal fala, caramba, não consigo emprego, eu tenho que estar formado, não sei quantos anos de experiência. É complicado, é um cenário bem, bem complicado. Só que a gente vê que aquela tem história. demanda. Pois é. É aquela história, né? Preciso de experiência, mas... né? Experiência, Como falar é- 5 idiomas, É. ter um carro. Cara, eu preciso trabalhar para ter experiência, então me dá Só me dá um É emprego bem pra isso ter mesmo. experiência. Ou você trabalha de graça, é a vida. Pois é. Hoje, Tem gente que, hoje, tem gente infelizmente, que segue também, por esse lado. infelizmente também tem aquela questão do QI, né? Que ele indica. Porque muitas vezes você tem aquele currículo nota 10, mas... E é por isso que é importante o network. Eu não vou falar tão mal assim do QI, porque querendo ou não, as duas empresas que eu entrei foi porque eu tive esse QI. Mas por quê? Porque eu tinha network com as pessoas. E por isso que é muito importante você fazer o network. Eu fiz um LinkedIn, eu fui falando com as pessoas. Na época, enfim, ano passado eu acabei ficando desempregada no meio da pandemia. O que me ajudou foi o meu LinkedIn, o meu network com as pessoas. Eu fiz uma postagem pedindo ajuda, indicação de vagas. Então, isso é importante até certo ponto. É verdade. Claro que muitas vezes tem essa questão do favoritismo aí. Às vezes um cara consegue um trabalho porque, sei lá, o pai dele já tá lá dentro. Enfim, no mundo a gente sabe que as coisas não são justas. Sim. Mas o QI, o network é muito importante. As pessoas têm que entender, os alunos que estão começando, vocês que estão estudando, que vocês têm que ir nessas federações, nesses simpósios, rede de LinkedIn, entrar em grupos, conversar com as pessoas. Isso é muito importante, gente, para a carreira profissional. Verdade. Porque no final disso tudo, todo mundo acaba se conhecendo. Você pode estar trabalhando num lugar hoje, amanhã você vai conhecer alguém que conhece alguém que você conhece. Enfim, a rede, ela tá interligada, é uma coisa bizarra. Ainda ou não, o que a gente tá fazendo agora entra nesse quesito. Nesse a gente tá se quesito. conhecendo por causa Já disso, trouxe né? meu currículo Exatamente. aqui, vou mostrar pra vocês. Mas é verdade, Pois é. a gente tá aqui se conhecendo. Amanhã ou depois eu posso encontrar o Lepré, não sei, em algum lugar. Ou o Capote em outro. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Exatamente. Por isso que é importante fazer essa rede Fazer de conhecimento. uma parceria aí numa licitação, né? Quem sabe? Então. É. Não, mas o que eu queria falar É. é que, assim, eu conheço muita gente que só ia em festa que o cara tá trabalhando num puto emprego. E gente que estudou muito, só tirou nota 10 e tá ferrado. Eu conheço Deus. gente assim. Não tô falando que estudar é errado e festa é certo. Não, eu entendi o que você quis dizer. Mas o network realmente infelizmente, né? Porque acaba sendo um favoritismo, que nem você falou, Hariane. Mas, infelizmente, é uma coisa assim que tá na nossa sociedade. Tem gente que sobe só por conhecer gente. Não, eu aquela tinha uma frase- colega de faculdade. Desculpa, William. Mas eu tinha uma colega de faculdade que ela conseguia o emprego toda hora que ela quisesse. E a gente lá ralando pra conseguir o estágio. E ela, tipo, já tava em outro estágio. Aí ela saía de um estágio e ia pro outro. Mas por quê? Porque ela tinha uma rede de conhecimento muito grande. E a gente ralando, mas fazer o quê? Tinha que ralar. Pois é. Só pra... E, ó, gente. Não, pode Sim. Fala aí, William. Fala aí. É que se deixar, eu a gente vai falando. Eu tinha duas coisas pra falar. Esqueci uma, mas vou falar só que eu tinha mais. Beleza. Sobre o que a Hariane falou, né? E eu O deixo quê? aqui uma dica para o pessoal que tá ouvindo. Transformar o LinkedIn numa ferramenta estratégica. Né? Sim. Isso é demais. Você invista muito no LinkedIn, cara. Sabe, A assim, gente sabe que as mídias sociais estão aí, que tá todo mundo usando. Sim, Você pegar alguma, né, no LinkedIn, que é mais específico pro lado profissional, e trabalhar em cima dele, que nem se
A verdade é assim, ó, você entrar no meu Facebook, você só vai ver idiotice. Você só vai ver O meme, meu você só tem meme. Você só vai ver Se alguém zoeira. Mas se você entrar no meu LinkedIn, é um mundo totalmente paralelo. É um universo paralelo, é coisa... É trajada. É outra Pois Hariane. é. Então, eu acho que as pessoas têm que usar isso a seu favor. Começar a adicionar pessoas da rede, né, de engenharia ambiental, que seja, ou de outras redes, e trabalhar esse lado para atrair um networking, né, em prol do crescimento da pessoa em si. Entendi. É verdade. Eu tenho um caso que eu usei o LinkedIn. Eu não sei se todo mundo conhece isso, mas, por exemplo, eu queria ver uma empresa, tentar trabalhar numa empresa. Eu pesquisei o nome da empresa e aparece quem que você conhece que trabalhou naquela empresa. Sim! Aí eu mandei sim. mensagem pro pessoa e falei, olha, como é que você entrou? Como é que você conseguiu entrar? Cara, você que tem alguma massa! dica? Aí a pessoa Sim. falou assim, olha, eu fiz assim, o processo seletivo é de tal jeito, eles Olha, estão fazendo... perfeito! Pô, eu já Ô, tô no... mano. Já mandou a cola, já mandou a cola. já pra mandou fazer. a colinha já pra mim. Então, tipo, isso é Nossa. networking, né? É uma ferramenta assim, que ninguém usa. Mas, pô, quer trabalhar numa empresa, pesquisa lá e vê quem que você conhece E que ver quem trabalhou. Né? Nossa, perfeito, perfeito. Cara, genial, velho. Genial, gostei. Bom. Ô, gente, eu ia falar um negócio que vai fugir um pouco do que a gente tava falando agora, mas é que vocês tocaram num ponto que me deixou curioso, né? Certo. Que é a visão, assim, sobre o futuro do nosso país e do mundo. Porque o Lepre acabou falando também, né, que às vezes ele fica dividindo entre dois tipos de visão de futuro. Uma é ficar e ajudar, e a outra sair para um lugar melhor. Eu queria saber o que vocês acham, porque vocês já estão trabalhando na área, vocês já passaram pelo que a gente passou, vocês estão à nossa frente. O que vocês acham que a engenharia ambiental? Eu sei que ela tem uma grande importância, mas a gente também precisa puxar, fazer os outros verem. Não é só a nossa área que precisa. A gente é o que mais tem conhecimento, mas os outros também precisam. Vocês têm uma visão mais positiva ou mais negativa do futuro? Eu queria saber um pouco isso de vocês. Quer falar, Hariane? Olha, eu tenho uma visão totalmente positiva, apesar de muitas vezes a gente desanimar e falar, meu Deus, o país não anda. Mas assim, eu tenho uma visão totalmente positiva dentro do que eu trabalho hoje. Eu trabalho com cooperativas de reciclagem. E assim, dentro do cenário de resíduos, né, vou falar mais desse cenário, está crescendo bastante a demanda, a legislação está começando a pegar cada vez mais no pé, por mais que a legislação do Brasil anda, né, de cadeira de rodas. Mas, assim, eu tô vendo que as empresas estão começando a criar mais essa questão da importância, né, das questões ambientais e começando a vir mais atrás. Por exemplo, vou citar um bafafá recente, né, polêmica recente, não sei se vocês viram, do iFood, das embalagens lá do BBB. Eu nem assisto o BBB, gente, mas eu vi a polêmica. Ah lá, polêmica. Eu vi a polêmica da embalagem. Nossa, como assim? Olha esse tanto de plástico no café da manhã lá, enfim, no almoço, nem lembro o que era. E aí, o que tem? Aquela cobrança. Todo mundo começou a descer o pau no iFood. Né? É externo. O que aconteceu? Da uma cobrança da população perante a empresa. O que aconteceu? No próximo almoço lá, não sei o que foi, ele já trocou as embalagens. Aí o pessoal falou... piscar de olhos. Num piscar de olhos, para você ver o poder da palavra da população. Por isso que eu acredito nessa esperança, porque se a gente trabalhar a consciência da população, igual a gente estava falando no começo, da conscientização, sensibilização ambiental, a população vai criar aquele feeling de começar a cobrar as empresas, e as empresas vão criar aquele feeling de, poxa, eu preciso mudar. E aí que entra o nosso papel também. Como eu vou mudar? Poxa, eu preciso de um profissional que me ajude a fazer isso, a ter esse start. Então é por isso que o nosso papel é fundamental. Claro, perante a nível exterior, a gente tem países muito mais desenvolvidos nessa questão anos-luz. Só que se você está aqui dentro do seu país e você pode fazer a diferença, e você quer fazer a diferença, então é relevante você trabalhar dentro das condições que o seu país está, sendo ela boa ou ruim. Mas você tem que ter esperança e um olhar de acreditar que as coisas vão mudar. E aí, então, vai muito de pessoa para pessoa. Tem gente que quer seguir carreira lá fora. E eu também não julgo, igual o Lepre falou. Parabéns, pode seguir. O caminho tá aí para todo mundo. Só que tem gente que quer trabalhar aqui dentro. Eu trabalho aqui dentro e tenho muito orgulho de estar, apesar da situação, como eu falei, estar ruim ainda, né? Não tá do jeito que a gente gostaria, mas eu acredito que as coisas vão mudar. É só uma questão de cobrança mesmo, é uma questão da gente pegar no pé.
Isso, né, fazendo um gancho com a página, é o que a gente traz para as pessoas, a conscientização. Gente, vamos trocar aqui uma garrafinha plástica por, né? Vamos trocar um copo por um copo retornável, enfim, que seja, um talher. Vamos fazer a diferença de alguma forma, em pequenas ações. Só que essas pequenas ações, elas vão se multiplicar. E a nível global, pequenas ações fazem uma grande diferença, certo? Então, por isso que eu tenho esperança, assim, de que as coisas vão mudar. É uma questão da população ter conscientização, a gente cobrar as políticas públicas e cobrar as empresas. Acho que é basicamente isso que eu penso. Que legal, Hariane. Realmente, cara, falou bem, Hariane. E assim, me vem muita coisa à mente, né? Essa pergunta do Lepré. Vem uma bomba Se eu for de parar, informação. se eu for parar. Do capote, perdão. Se eu for parar assim pra enumerar o tanto de coisa que me veio aqui, porque assim, eu vejo essa questão de viajar pra fora como se fosse aquela fila do supermercado, sabe? Tipo, cara, acho que eu vou pra essa fila aqui porque ela vai andar mais rápida. E aí quando você sai dessa fila que vai pra outra, a sua anda. Vai ser no Brasil a mesma coisa, cara. Vai chegar uma hora que as coisas aqui vão começar mesmo a deslanchar, que o pessoal vai querer, sabe? Sim. E eu digo, essa coisa que a Hariane falou é um ponto primordial, né? Essa questão do despertar, essa consciência. E assim, para toda caminhada, grande jornada, né? Sempre tem um primeiro passo. E eu acho que o que vai determinar essa mudança é a questão do exemplo, né? As pessoas gostam de copiar exemplos, né? Então, que a gente seja um bom exemplo nessa área. Eu vou citar um exemplo aqui, né? Eu não sei nem se pode, né? Mas eu vou falar. Pode tudo, William. Tá certo. Eu conheci Vou falar o nome dele, acho que não tem problema, não. Vai trazer processo pra gente? Vai trazer processo pra gente? Se for trazer eu processo... não sei. Não, acho que não. A gente não tem dinheiro. Posso estar tirando um ponto. Talvez eu esteja contando a história sem um ponto ou errando alguma referência. Troca os nomes. Mas muito importante os nomes? Rapaz, são... Então, assim, fala, tudo bem. Tá, vamos lá. Liberdade esse de expressão. Esse cara, ele é do SOS Mata Atlântica, né? E aí ele disse que tinha um amigo, né, na época da escola. E que esse amigo dele, ele sempre foi envolvido com a área ambiental. Ele tinha 14 anos e já era um militante do meio ambiente. Caraca. E aí, passados os anos, ele foi uma grande influência ali no bairro, na cidade, cara. Hoje ele é secretário de meio ambiente dessa cidade aí em São Paulo, certo? E ele, assim, se debruçou muito para fazer com que a população exigisse, né, os direitos dela mesmo com relação ao saneamento, saúde pública. E aí, com o passar dos anos, essa cidade conseguiu revitalizar um rio que estava poluído. Eita, se eu falar o rio, já vamos saber quem é a cidade. Mas, curioso, Pode falar. Pode falar? Fala o Rio, quem faz o link é a pessoa. Tá. Foi o Rio Jundiaí, cara. E aí, Caraca. assim... E tudo começou com isso, né? E ele, assim, ele formou a população para exigir isso, porque a pessoa que está hoje num cargo de poder, né, não se preocupa tanto com o meio ambiente, porque são coisas que demoram, assim, né? Ah, não, cara, eu quero fazer algo que dure meu mandato. É para fazer por 4 anos, então vou revitalizar uma praça, plantar umas árvores lá, que daqui a 2 anos vai secar tudo. Então é isso, muito né? Eu acho que de exemplo, tem um outro também na Bahia, e ele também é de São Paulo. O nome dele é Joey Calife, ele permite que... Ele é de Embu das Artes. E aí ele faz um trabalho muito bonito, cara, aqui na Bahia, lá em Macaúbas, né? E ele tá, assim, formou mesmo a população de uma maneira que eles estão exigindo, sabe, essa questão de saneamento. Então é tudo isso, cara, é você unir forças, né? E você levar o conhecimento a realmente quem não tem, né? E assim, dar aquela questão, aquele toque na pessoa que tem consciência do que é certo e não tem sensibilidade, né? Perdão, confundi aqui. Tem consciência que é errado e não tem sensibilidade de fazer o certo. Então, assim, se for, cara, de pouquinho em pouquinho, a gente consegue ter essa mudança, né? Eu acho que o que interfere muito hoje nesse meio é a vontade política, né? Se a gente for vendo pessoas realmente que se debruçam nessa questão ambiental, né, a gente vai conseguir conquistar esse espaço. Eu tinha muito tem aqui, muita mas gente qualificada, né, no Brasil, no meio ambiente. Tem. E eu acho que vocês
eu fiquei feliz de ouvir vocês falarem sobre engenharia ambiental. Dá pra ver que vocês são apaixonados por engenharia ambiental mesmo. Isso é bem legal. Porque eu acho que quem não faz engenharia ambiental e fala, nossa, tá tudo horrível e a gente vai morrer com a mudança climática, a pessoa tá na profissão errada, né? Porque ela já aceitou que não dá pra mudar. Então, eu acho que a partir do momento que você aceita que não dá pra mudar é porque você não acredita naquilo. Então você não acredita na sua profissão, você não acredita em nada. Eu tenho uma amiga que ela ficou com a gente até o fim do curso. Só que ela tinha muitas DPs, ela não conseguiu se formar, enfim. E aí ela desistiu. Ela, ai gente, quer saber? Isso não vai virar não. Profissão desvalorizada e tal. E desistiu. Só que, tipo, então você nunca acreditou naquilo de verdade, sabe? Você perdeu um tempo da sua vida fazendo algo que você não acredita. E isso é muito ruim. Por isso que eu, ponho muita fé. Eu acredito, de fato, que vai mudar. O curso é um relacionamento, né? Uhum. Se você começar aquele relacionamento pensando num fim, vou ficar aqui, mas eu vou pensar em terminar mais na frente. Qual o objetivo de você ter essa relação? Se você pensar tem gente que faz isso mesmo, né? Tem que ficar pra casar mesmo. Mas é dessa pegada aí. Mas vocês citaram um ponto, eu acho que é o chave do porquê que o meio ambiente ainda é um problema no mundo inteiro. É porque a política realmente faz planos pra agora e não pra depois, né? Isso, eu acho que, assim, esse define todo o problema do meio ambiente no mundo. Porque, realmente, como é que a gente vai cobrar algo, tanto a gente em si, que tem o conhecimento, o prazer momentâneo acaba muito com... prevalecendo. Acaba prevalecendo, então... É foda, né? Porque você tem que cobrar de um negócio que às vezes nem você vai aproveitar. Verdade, né? Exatamente. E isso tá muito ligado com a população, né? Porque, tipo assim, se todo mundo unir forças e cobrar, as coisas vão mudar. Isso é fato. Porque quem põe os políticos lá somos nós. Então somos nós que temos que fazer a diferença. Por isso que a gente tem que trabalhar as pessoas. Começando da onde? Das crianças. É um efeito dominó, gente. Então a gente tem que ir subindo as escadinhas até chegar lá no topo e falar, putz, aqui vai acontecer a diferença. Eu vi que da base. Tinha saído um estudo que a maioria dos pais aprenderam sobre meio ambiente através das crianças. Então as crianças aprendem na escola e depois ensinam os pais a reciclar, a separar o lixo, plantar uma árvore. Eu mesmo. Acho que aqui a gente já faz isso também, né? Eu mesmo, eu gosto de meio ambiente porque eu cresci no meio do mato. Graças a quem? Aos meus pais. Eu tive uma criação de rolar na terra, de caçar minhoca, bem assim. Que da hora. Bem assim, na roça mesmo. E aí, hoje em dia, o que eu faço? Eu ensino os meus pais a fazerem a compostagem, a separar os resíduos. Olha só como as coisas estão, né, interligadas. Eles me deram uma base e hoje eu dou uma base para eles e assim a gente faz uma diferença no mundo, né? Por mais que seja pequena, é uma diferença. E se todo mundo fizer uma pequena ação, né, vira uma grande ação, como eu falei. Trazendo esse ponto que o Lepre falou, né? Eu acho que o Brasil ainda não está tão debruçado nessa questão da causa ambiental, porque ele não sofreu, não sofreu ainda com as adversidades da falta dele, né? Porque assim, tem países lá fora, né, que passaram pela mesma situação que a gente está passando agora. E hoje eles são mais preocupados com o meio ambiente porque estão realmente sentindo, né? Por exemplo, assim, deixa eu citar um exemplo. A China, vai. A China é super populosa e eles sabem que se usar uma gota da água, eles já têm que tratar a gota, porque senão eles não vão ter mais, entendeu? Pois é. Japão assim, também, que é uma ilha. E assim, deixa eu trazer exemplos deixa eu ver, na Europa. Na Europa tiveram 2 eventos, né, que assolaram com o meio ambiente. Né? Esses 2 eventos são bem conhecidos, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E daí a gente tem ecossistemas foram devastados lá, né, nessa época. Então, você vê lá, não tem tanta diversidade quanto tem aqui. Nosso país é único, né, singular com relação ao meio ambiente, à natureza que ele tem. E a gente não dá o merecimento, né, a atenção especial. Então, assim, eu espero nunca que isso aconteça. Não quero que isso aconteça, né, o Brasil perder tudo, né, os recursos naturais, como perder os outros países, para precisar ter uma consciência ambiental, né? Que a gente tenha essa consciência enquanto a gente ainda tem.
né? E é como a Hariane falou, essa questão assim de ensinar. Poxa, seria tão interessante se fosse assim obrigatório, né? Que todas as escolas tivessem a matéria de educação ambiental, né? Que tornasse Exato. aquilo divertido, de levar as crianças para ir em horta. Porque, poxa, você ensinar meio ambiente em 4 paredes não rola, véio. O pessoal fica logo, né? Assim, corta a vontade, né? Porque tem muita Então, coisa prática, né? A melhor forma de aprender é fazendo, cara. Então, Sim. E Eu acho muito que- mais gostoso fazer, né? Pôr a mão ali na horta, na massa, na terra. Pô, ter uma Pois hortinha é é. a melhor coisa do mundo, velho. É a melhor coisa. Assim como um laboratório, né? Tipo, quando eu lembro que eu adorava, né? Minha escola tinha laboratório de química. Eu lembro que eu adorava sair da sala pra ir fazer um negócio no laboratório de química. Eu acho que pro meio ambiente vale a mesma coisa. Trabalho em campo é a hora que a gente vai realmente colocar as coisas em práticas e que realmente a gente vê o quão legal é o que a gente tá aprendendo e tudo mais, né? Exatamente, concordo, Capote. E, gente, vou trocar de assunto agora absurdamente, mas eu queria falar... Não muito, mas eu sinto que, assim, com a maioria da galera do meio ambiente que eu já conversei, alguém já tentou subornar a pessoa. Então, eu acho que o meio ambiente, essa área do meio... Quer dizer, a área do meio ambiente, ela é uma área muito corrupta, né? Eu acho, não por parte dos profissionais, né? Mas às vezes a galera acaba molhando uma mão. E eu até queria perguntar pra vocês se surgiu algum caso com vocês, assim. Cara, Primeiro comigo, que- pelo menos. Primeiro que todas as áreas têm sua corrupção. Já vamos partir desse princípio. Seja na religião, na política, em qualquer lugar, gente. Tem isso daí. Verdade. E dentro da área de meio ambiente, a gente tem muita corrupção. Não que eu tenha vivenciado alguma coisa também, uma situação comigo, né? Mas eu já soube de muitas histórias externas, principalmente no mundo dos resíduos, do lixo, que tem coisas assim de mafiosos, de gente que, tipo, que domina ali, ó, donos de aterro, não sei se isso é polêmico, mas pode falar, enfim. Donos de aterro que não quer se livrar, não quer que aterro acabe. Por que eu vou querer que o aterro acabe se eu tô ganhando enterrando lixo, entendeu? Digamos assim. E tem muita corrupção, gente. Tem muita máfia dentro do mundo da área ambiental e qualquer outra área também. Eu já ouvi falar dessa máfia do lixo, porque... Nossa, a aquele máfia negócio, do lixo, né? ela é pesada. Porque, tipo, se você parar de coletar lixo... E dentro da parte da coleta de lixo, que eu posso falar até um pouco mais, a gente tem muitas disputas, porque assim, a gente tem a concessionária da prefeitura que coleta e tem empresas privadas que coletam o resíduo, pelo menos aqui, né, em São Paulo. E aí, por exemplo, tem específicas, que aí a gente já não pode, né, adentrar os nomes, que se você mexer ali na onde ela coleta, cara, ela ameaça, ela chega a ameaçar você, sua família, entendeu? É coisa da máfia Eita, pesada cara. mesmo. Caraca. Eu tô falando isso Caramba. porque eu sei, eu não vou citar nomes porque não pode, mas... Eu não quero ser ameaçado. Não, eu não quero correr esse risco. É bom. Mas assim, são histórias verídicas que eu sei que eu fiquei muito assustada, mas aí eu percebi, tem corrupção em todo lado, toda profissão. Olha, uma coisa que me veio à memória aqui, né? Talvez seja um exemplo recorrente lá no Nordeste. Assim, o Nordeste é bem quisto, né, pela essa questão de turismo, né, das pessoas passarem as férias lá, enfim, ficar em resort e tal. É uma situação real, né, mas eu vou ocultar as informações com base no que a gente pode ou não falar. Tem um local lá no litoral norte da Bahia, né, e tem áreas assim bem preservadas de restinga. E aí veio um empreendedor lá, né, das Filipinas, para fazer um resort nesse local. Cara, a prefeitura não aguenta ver dinheiro, velho. A gente ri de desespero, no caso. Mas é basicamente isso. Áreas protegidas, as APAs, manguezais. Preciso fazer uma construção X aqui. Você paga aí não lá, pode, né? não pode, porque aí tem isso, tem aquilo, aí o cara molha a mão e realmente acaba acontecendo. Faz a coisa acontecer, pessoal infelizmente, porque é um país, é um mundo que a gente vive, não é nem um país, mas... Uma coisa que os nossos professores falam é tipo, olha, se você fizer isso, você vai perder sua carteira de CREA,
ninguém nunca mais vai te contratar, e você vai ficar com o nome manchado pra sempre, né? Porque eu acho que tiram seu CREA, né? Você não pode mais... Tira, com certeza. Você não pode mais exercer a profissão. Sim, então você tá ferrado. É aquela, né? O pessoal sabe, tem a consciência dos danos que pode causar, mas mesmo assim muitas pessoas fazem. Muitas Esse é o pessoas pior, são corrompidas. Porque quem paga, às vezes nem liga, né? Tipo, que não sei o que vai acontecer. O pior é o engenheiro que fala, tipo, por exemplo, as barragens que caíram. Caramba, o cara fala, verdade, vai cair, vai matar a gente. Mesmo assim... Vai cair, vai matar, mas vamos deixar funcionando aqui, tá beleza. É igual o professor meu, ele falava exatamente isso que você falou também. Inclusive, em dias de prova, ele escrevia na lousa, colar é crime. Só para o aluno já ficar tipo, meu Deus, não posso colar. A gente tem o professor sim também, a gente tem o professor. Mas é mais ou menos nesse sentido, gente. Muitos profissionais vão se deparar com situações que ele vai estar contra a parede, mas aí vai muito da índole dele, né? Então, do caráter. Nossa, e esse professor é até legal, porque ele... Também não vou citar nome, obviamente, né? Mas... Mas se ele ouvir, ele vai saber. Um abraço. Abraço, professor. Ele colocava a gente pra fazer a prova e saía da sala. E ele e tipo, com confiança de que a gente não ia, né, fazer colar. Porque antes ele falava da importância de você fazer o bagulho por si só, de você... Porque senão você não tá aprendendo isso vai refletir em você, exatamente. E aí ele fazia a relação de... que é uma microcorrupção, assim como existe corrupção nas atividades que a gente vai exercer pra frente, é uma microcorrupção fazer isso. Enfim, eu achava interessante, bem interessante. E ele saía da sala e falava assim, olha, se você tá colando numa prova, a chance de você ser corrupto, então ele... Assim, ele falou isso, então a galera que ia colar falava, pô... Não, sim, não vou mas é igual, tipo assim, a gente tirar vantagem porque, sei lá, você foi no mercado, sei lá, comprou alguma coisa, poxa, ele não me cobrou o preço real, e você vai pra casa feliz porque você ganhou aquele seu desconto, mas é uma corrupção, entendeu? Você não foi lá e foi honesto. Então tem formas de corrupção que a gente, no fim, acaba todo mundo sendo corrupto. É que virou um jeitinho uma brasileiro, né? Outra. Virou, se você não faz isso, você é bobo. Você Sim, isso é bem triste. Virou uma coisa cultural, né? Você é besta, você tá ganhando aí, ó. Por que você tá fazendo isso? Exatamente, é o jeitinho. É você ser inteligente, você passar por cima dos outros, né? É o jeitinho brasileiro. Mas aí, eu já queria perguntar outra coisa, que foi uma pessoa do Gaia que perguntou. Não é pro William, é pra Hariane. Que é como é que é ser mulher numa profissão no mundo que profissional da engenharia. É muito conservador. Você já é muito difícil ou você nunca se deparou? Como é que é? Não, já passei por algumas situações assim, principalmente no outro trabalho que eu tinha um chefe bem assim, grotesco, diga-se de passagem, mas que às vezes a opinião masculina era mais válida do que uma opinião feminina, né? Isso numa posição que eu tinha de coordenação de uma linha de triagem lá nessa outra empresa que eu trabalhava. E às vezes, tipo, não, você não sabe lidar com essa situação. E repassava para uma pessoa homem, porque achava que era mais, né, ele ia lidar melhor ali com a questão. Então, acho que nesse sentido... Cargo, assim. Era o mesmo cargo. O menino também era engenheiro lá e acabou repassando para ele a função de coordenação para eu fazer outras coisas, porque ele tinha, aos olhos dele, mais firmeza para lidar com a situação. Enfim, foi uma situação que eu passei. Eu achei bem chato, assim, mas fui fazer outras coisas, beleza. Só que é uma questão, assim, que a gente fica meio... Nossa, a gente sente aquela desvalorização da mulher dentro da profissão. Hoje em dia mudou muito mais, porque, assim, principalmente dentro da engenharia ambiental, se você parar pra pensar, não sei como é a sala de vocês, mas na minha sala tinha muito mais mulher do que homem. Tinha muito 70%. Então tinha muito mais mulher dentro da engenharia ambiental do que homem. Então você vê que é uma profissão que já atrai um público feminino muito maior. Não tem essa questão de desigualdade, né, de gênero.
E hoje, atualmente, na posição que eu tô no trabalho, eu trabalho com muitas mulheres. Inclusive, o meu diretor fala que prefere trabalhar mais com mulheres devido àquele nível, né, de organização, de detalhes, que a gente sabe que a mulher tem, né, gente? É uma coisa natural, assim. A gente sabe que homens têm também, não tem problema, não tem essa questão de ser mais que o outro. Sendo bem generalista, né? Não, sendo bem generalista. Então eu acho legal ver isso do meu diretor, sabe? Esse olhar de tipo, não, eu gosto de trabalhar com mulheres, diferente do outro que eu passei que me tirou de uma posição e repassou pro outro, porque achava que ele comandaria de uma forma melhor, faria gestão de uma forma melhor. Então eu já passei uma situação nesse sentido. Fora outras situações, eu não vivenciei. Mas acredito que mudando, então. Eu acho que sim, a gente está muito mais pegando no pé nessa questão, né? As mulheres estão muito mais unidas, estão debatendo essas questões de igualdade de gênero, enfim. Então, acho que melhorou bastante, mas acredito que muitas sofrem ainda dentro de mercado de trabalho, de questão de desigualdade salarial. Eu não passo por essas coisas. Eu não passei nesse sentido de desigualdade salarial. Só que eu passei essa situação bem chatinha e acredito que muitas passam. Só que a gente tem que sempre acreditar que talvez naquele cenário seja daquele jeito. Mas que você pode encontrar um cenário melhor, né? Que foi o que eu tô passando agora. Eu tô num momento que pra mim tá tranquilo. Eu tô num ambiente que eu trabalho com muitas mulheres, trabalho com muitos homens. A gente tem ali as mesmas dificuldades, as mesmas responsabilidades. Então, pra mim, não tenho o que reclamar também, hoje. Né? Mesmo respeito. Inclusive, a gente faz, às vezes, treinamentos com a nossa tecnóloga de segurança do trabalho em relação a abuso de poder, abuso da mulher dentro de casa. A gente traz essas abordagens dessas questões que, às vezes, as pessoas passam em casa ou no trabalho e que, às vezes, fica, né, aquele clima de não quero contar. Então, a gente já aborda de um jeito que é para as pessoas saberem que é para trabalhar essas questões sim, se acontecer mas tem que falar sim. É uma roda de conversa? Como é que funciona isso? Olha, gente, dentro do meu trabalho, a gente tem a parte de segurança do trabalho também, no qual eu também dou um suporte, porque eu fiz um cursinho lá inclusive, gente, tem muitos cursinhos gratuitos para vocês que estão aí estudando também, cursinhos do Senai, de segurança do trabalho, de educação ambiental, que agrega no currículo, só fazendo parênteses, né? E aí eu também fiz esse cursinho de agente ambiental do Senai, ou de agente de segurança do trabalho, desculpa. E lá dentro do meu trabalho, eu dou suporte, eu sou meio que o braço direito da nossa tecnóloga de segurança. E a gente faz treinamentos para os nossos colaboradores. E um dia a gente fez esse em específico, a gente monta o slide mesmo, a gente traz vídeo e tudo mais. E aí a gente pega as mulheres da central, esse em específico, né? Tem vários outros tipos de treinamento. Pegou todas as mulheres da central e falou, sentem aqui, vamos conversar. E fizemos uma reunião só de mulheres. Foi a coisa mais legal, assim, mais, sabe, interação de mulher. Gente, abuso de poder é isso, abuso da mulher dentro de casa. Vocês sabem o que é assédio dentro de casa, assédio no trabalho? Vocês sabem o que é uma violência contra a mulher? Vocês sabem que existem tipos de violência? Então a gente aborda questões que às vezes as pessoas não dão tanta importância, mas que são necessárias, que nem esse treinamento que a gente fez. Pra gente mostrar que tem igualdade de gênero, sim, dentro do trabalho, que nós todos somos iguais. A gente fala de machismo lá dentro do trabalho, a gente fala do feminismo também, mas não falando de, vamos ser superiores. Não é isso que o feminismo aborda. Sim. E é isso que a gente passa para as mulheres do nosso trabalho. O feminismo é pra gente trabalhar a nossa igualdade. E a mesma coisa a gente faz para os homens também. A gente não faz só o treinamento para as mulheres. A gente pega os homens e fala, gente, vamos falar aqui. Vocês sabem o que é machismo? Vocês já fizeram uma ação assim, assim, assim? Nossa, é muito, muito legal, gente. Sério. Legal. Muito legal. E que você daria de dica para uma mulher que tá querendo ir trabalhar e aí, tipo, alguns sinais, assim, que você nota na empresa que é melhor sair ou não, essa empresa tá indo bem? Então, foi o que eu falei até no treinamento lá do nosso trabalho em si. Se você está passando uma situação de assédio dentro do seu trabalho, de abuso ou de desigualdade que seja, primeiro você tem que ver se a gestão se importa com essa questão. No caso, no meu trabalho, a gestão se importa. A gestão leva isso muito a sério. Agora, se você tem, por exemplo, igual da outra empresa, um diretor que já não dá o exemplo algum, que perspectiva você vai ter lá dentro?
com um cara que deveria ser o espelho da empresa, entendeu? Então aí é bom você procurar outros caminhos. Talvez por necessidade financeira você se manter ali, mas sempre já visando outro emprego. Agora, se você está num lugar que você vê que a gestão se importa, que ela é acolhedora, que ela vai se importar com as suas causas, enfim, procura a gestão. Fala, fulano de tal, seja o diretor ou o coordenador, enfim, senta aqui, vamos conversar. Aconteceu isso, isso e isso. Como a gente pode proceder? Se a pessoa estiver interessada, ela vai resolver a situação. Agora, caso não, a minha orientação é você vazar fora mesmo, porque se o espelho da empresa, a direção, não ter essa perspectiva, então de nada adianta. Agora, se você sofrer uma coisa muito séria, aí vai para questões de processos judiciais, enfim, nunca passei por isso, graças a Deus, mas acredito que muitas vezes muitas mulheres passam, né, dentro de empresas. E aí, realmente, você tem que recorrer à justiça, né? Então, é complicado. E é bom falar pra ela se soltar, né? Tem muita gente que... Tem gente que fica muito... quieta, né? Aceita. Isso que a gente aborda, a gente fala no treinamento. Se você ouvir aqui um abuso de poder que seja, um palavrão ou um, sei lá, né? Um jeito que declare abuso de poder ou assédio sexual, você chega e fala assim, não deixa isso pra depois. E a gente até frisa a importância de não deixar pra depois, porque depois passou muito tempo, aí você perde prova, você perde testemunha, a situação se perde. Então, se ela acontece, você tem que falar na hora, que aí a gente vai resolver naquele momento. E aí as mulheres começaram a ganhar até força, a gente criou até uma caixinha tipo caixinha de sugestão, mas era caixinha de desabafo. Aí eu falei para eles, vocês vão colocar aqui um papelzinho, não precisa pôr nome se não quiser, e dar um desabafo. Fulano de tal falou assim comigo, ou a coordenação tá praticando abuso de poder, e o pessoal começou a se soltar mais. Hoje em dia a gente tem um relacionamento bem livre, assim, com os colaboradores, sabe? E isso eu acho muito legal, gente. Eu prezo muito isso. Você acha que essa relação de abuso de poder, que tá ligada também com assédio, você acha que acaba vindo de altos cargos e de uma geração Sim. mais velha? Eu acho que acaba sim, porque, por exemplo, lá citando o exemplo do meu trabalho, né? Eu tinha coordenadores que às vezes praticavam muito abuso de poder. Eles estavam no mesmo patamar, aí porque se destacou, virou um coordenador, por exemplo. E aí aquilo acaba subindo um pouco para a cabeça, né? Igual a famosa fama que sobe para a cabeça. E ele acha que pode tratar a pessoa do jeito que ele acha que tem que ser tratado, né? E isso é muito da fama subir para a cabeça. Tem essa questão da idade também, né? De pessoas mais velhas terem uma outra criação e tudo mais. E normalmente são essas pessoas mais velhas que ocupam os cargos maiores também, porque já tem um tempo na empresa, né? Isso, que tem aquela experiência e tudo mais. E por essa questão da criação do passado, enfim... influencia. Só que, gente, tudo é mutável. Hoje eu tenho um diretor que tem... Vou falar um exemplo mais pessoal ainda, da minha casa. Eu tinha um pai que tinha uma visão mais fechada. E a gente foi trabalhando isso, em vários aspectos. Enfim, não vale citar agora. Mas eu fui trabalhando, pai, não é assim, é assado. Aí, se a pessoa se permite aprender, porque você tá ali, você pode ser jovem, mas você também tá ali para ensinar. Você tá ali para aprender e ensinar. O meu pai é outra pessoa hoje em dia, porque ele se permitiu aprender. Então, não importa a criação que você teve, se você se permitir, você vai aprender da forma que tem que ser, da forma de valorizar as pessoas, de ter respeito, de ter empatia, certo? Eu acho que é dessa forma, mais ou menos. Gente, agora a gente vai entrar na parte do Gartic. Quem quiser acompanhar o Gartic, que é o novo segmento, a gente vai começar a postar no YouTube todo o podcast. Então, quem quiser acompanhar lá, vai estar a parte do Gartic. A gente vai conversar mais um pouquinho sobre tema de meio ambiente e tal. E depois a gente volta para responder as perguntas aí do público. É isso, galera? É isso. Vamos postar no YouTube a jogatina com os convidados. É isso. A gente agora vai responder as perguntas do público, então agora vocês vão ficar refém do público. Aliás, se vocês não quiserem responder nenhuma pergunta,
vocês podem não responder também. Eu acho que não tem nada muito polêmico, assim, mas já deixo avisado. A gente não sabe, a gente prefere não ler antes pra não intrometer na pauta. Então, aí a galera do público. Então pode ler, Capote. Manda aí. Bom, a primeira pergunta foi da Isabela Ferro. Ela perguntou como surgiu a ideia da página no Instagram. A gente meio que já respondeu, mas começou com a Lucimara, né, que vocês falaram. Isso, a Lucimara que fundou a página em 2014, porque ela estava se formando na área e ela sentiu a necessidade de unir as pessoas nesse sentido e de divulgar a engenharia ambiental a nível mundial, a nível nacional, enfim. Aí ela criou a página para atrair, né, toda essa galera e unir as forças. E tá atingindo quase nível mundial. Quase 77 mil. Caraca. Muito bom. Eu vi que ela saiu em um negócio de empreendedores, né? Alguma coisa assim. Eu vi que tem reportagem com ela. Sim. Não, tem várias entrevistas com a Lu, várias questões sobre empreendedorismo, né? Empreendedorismo digital, feminino. Muitas pessoas abordam ela nesse quesito. Caraca, legal. Que legal. Bom, a próxima pergunta é do Gui Pontes. Como se adaptar ao processo seletivo inteiro online e como tirar proveito disso de forma presencial? Complicada. Porque agora ele perguntou, acho que em relação à pandemia agora, né? Que tá todos os processos seletivos online. Se possível, repetir a pergunta só para... Como se adaptar ao processo seletivo inteiro online e como tirar proveito disso de forma presencial? Eu não entendi só a parte de forma presencial. Não, como se adaptar de forma online, eu acredito que, assim, quando eu fui demitida no passado, eu fiz uma entrevista online, eu cheguei a fazer, não fui até o local devido à pandemia, e eu usei isso ao meu favor, assim, na questão de que eu acho que você fica mais confortável no seu ambiente de casa e você pode estar mais seguro, às vezes, do que falar, porque a gente acaba ficando nervoso, querendo ou não, independente da idade, da experiência, a gente fica nervoso nessas horas. Então, você usar o ambiente externo, o ambiente da sua casa, seja o seu quarto, a seu favor, para ficar menos nervoso. Eu acho que você fica mais confortável nesse sentido. E aí, é claro, você tá em casa, já dá aquela estudadinha na empresa antes, né, para não vir despreparado, pesquisa um pouco do assunto em questão, independente da área que você tá se candidatando, aproveita para se preparar antes da entrevista, e aí depois é só fazer a entrevista, né? Não tem muito segredo. Agora, como usar isso, como é que é a outra pergunta? De forma presencial? Usar a vantagem de forma presencial? Como tirar proveito disso de forma presencial? Eu não entendi. Mas eu não sei se eu entendi essa parte. Eu não entendi muito bem essa parte. Disso o quê? Em relação ao quê? Tudo bem, vamos ficar no processo. Eu acho que ele queria tipo um comparativo. Mas acho que ele queria tipo um comparativo entre online e presencial, né? Eu acho que é mais ou menos isso. É uma questão mesmo de semântica, né? Eu tava aqui pensando. Será que ele não quis dizer isso relacionado assim a alguém que fala de suas qualidades, suas competências, longe da pessoa, né? E na hora de executar, não saber fazer. Foi o que me veio assim na mente. Eu acho que vale mais pode ser isso. Entendi. Acho que vale mais não sei, né, do cacife que a pessoa tem. Se você se garante, diz mesmo o que faz e na hora você mostra seu trabalho. Só não pode mentir, né? Que isso aí chega a ser um crime, né? Explica pra ele que a gente não sabe se entendeu a pergunta 100%, mas qualquer coisa a gente responde depois. Mas a gente já respondeu a metade dela, então... Se você se garantir, fale o que você faz, mostre suas competências, seja verdadeiro na hora, né? E chegar lá na hora, se você não souber, aprende na hora, né? Só coloca um ternozinho, né? Uma bermuda. Pode ser uma bermudinha por baixo, mas um ternozinho, né? Se prepara bem. Uma meia colorida. Pois é. Porque pijama por baixo, mas pelo menos se arruma, né? Pois é. A empresa se preocupa com resultados, velho. Cara, eu acho que nesse sentido, assim, né? Poucas elas vão, não sei, ver mais essa questão de soft skills e tal. Ela quer ver mais mesmo o que você sabe fazer em campo ou no escritório. Então, diga, né, o que...
seja verdadeiro, né? Falar o que você realmente sabe fazer. Se você Exato. tiver algo que, né? Mas é isso. Concordo. Tá certo. Próxima pergunta. Existe área de atuação do engenheiro ambiental mais voltada... Capote? É do Lucas Batista. Existe área de atuação do engenheiro ambiental mais voltada para a parte biológica? Quais? Cara, eu acho que sim, velho. Eu posso citar, assim, em campanhas de monitoramento de águas, né? Um exemplo que me veio aqui. Uhum. É a pessoa que vai fazer um levantamento de fitoplâncton, né? Se tem ali um boom de algas numa área, que ali, assim como o biólogo também pode fazer, mas creio eu que o engenheiro ambiental também tem essa competência. A gente quer investigar se naquela determinada área tem alguma floração de algas, certo? Havendo floração de algas ali, é um sinal de lançamento de aporte de efluente doméstico, então é um exemplo. Isso é um exemplo que eu pensei. Eu acho que outro mais na parte biológica é a tenho questão outro exemplo também. Diga. Inventário florestal, que o engenheiro pode atuar, tá? Para fazer levantamento arbóreo de uma floresta que seja, enfim, para fazer a parte de inventário mesmo. E até a questão da consultoria ambiental voltada para a parte da fauna, por exemplo, levantamento de fauna. Eu falo isso porque eu fiz um curso de levantamento de fauna, onde você acaba abordando as questões biológicas da coisa, porque você precisa conhecer a espécie nativa daquele local, ver os indicadores ambientais, enfim. E a parte de inventário, que você pode atuar numa equipe multidisciplinar para fazer levantamento arbóreo de determinada região. Entendeu? Então você pode estar atuando sim nas questões biológicas, porque você tem que ter o conhecimento da espécie de árvore, se é nativa, se não é, enfim. Sim. Você tem que ter essas questões sim. Verdade. Eu realmente tive essa oportunidade de atuar, mas só como um assistente técnico mesmo, né? Porque essa eu fiz competência, um curso na área também. Essa competência era do engenheiro florestal, né? De fazer inventário florístico. E assim, só fui mesmo de gaiato, digamos assim, dar um apoio lá, uma força. Mas todas essas áreas também a gente tem essa pode se debruçar em fazer, né? Que nem a gente falou, é um leque muito amplo, né? Dá pra você atuar em muita coisa. Verificar também nessa parte do conselho, né? Você pode estar vendo isso na resolução 447 de 2000 do CONFER, né? As atribuições do engenheiro ambiental. E tem também do engenheiro sanitarista, que agora eu não recordo aonde que está a resolução. Mas são poucas coisas que mudam, né? Por exemplo, do engenheiro ambiental é da 1 a 18, exceto a 14. E do engenheiro sanitarista é até, acho que é tudo. E tem outros assim que a gente pode contribuir como um assessor técnico, né? Como consultor, nessa parte mesmo que a Hariane falou, né? E aqui eu citei também, fazer um monitoramento de algas numa baía, num rio. Dentro da parte de consultoria, você pode trabalhar vários aspectos, né? Que você acaba tendo diversos cenários que todo conhecimento que você tiver vai somar para aquela situação, sabe? Exatamente. Certo. Legal. Bom, próxima pergunta, gente. Depois de formados, ainda usam tanto cálculo quando tiveram que praticar na graduação? Cara, a gente falou uma meia hora disso. Acho que a única coisa de cálculo que eu aprendi é desaprender a falar entregar, velho. Eu não sei falar entregar, integral. Realmente isso é um problema. Integral. Tocamos no ponto certo agora. Entregar, sei lá. A gente comentou bastante disso, mas reforçando, eu não uso muito atualmente, bem coisas básicas mesmo, matemática mais básica, sim. Agora, cálculo integral, cálculo diferencial aplicado, física, não sei das quantas, eu não uso na prática, não. Não é a minha situação. Assim, eu não posso afirmar com 100% de certeza. Mas eu acho que pelo menos na engenharia sanitária e ambiental, eles usem a parte de hidráulica, né? A parte de condutos forçados e tal. Como a nossa área ela é mais voltada para a parte de licenciamento, nessa questão ambiental mesmo, e não para a parte sanitária,
Eu acho que a gente não vê, a não vê parte- tanto cálculo. Mas essa parte de saneamento. essa parte de dimensionamento, né? Enfim, eu acho que entra um pouquinho de cálculo. Mas a Sim. gente que é ambiental e sanitária, né? Tem uma grade diferente Entendi. da de sanitária e ambiental. Entendi. Dependendo de qual você trabalha, você pode trabalhar com modelagem também, que é puramente Que aí vai usar bastante. matemática. Que aí você vai usar É. muito mais, exato. Sim. Depende do perfil de cada profissão. É que normalmente é a minoria que vai para essas áreas, né? Sim. Do que nas outras. Bom, próxima pergunta é da Babi Rogério. Ela tá perguntando qual a especialização de vocês. Cara, eu tô terminando um agora de segurança do trabalho, né? Eu É fiz bastante gente por que faz isso, né? porque realmente agora assim, uma que eu posso indicar pra fazer é perícia e auditoria ambiental, cara. Caraca, é isso legal. legal, mano. E se eu terminar Da essa hora. é assim, legal, com né? terminando essa de segurança do trabalho, tiver condições, já engato essa também. Perícia é uma área assim que tá muito em alta, velho. Tá muito em alta. Indico Tá assim, mesmo. quem tiver terminando, né, pode até dar mais. Inclusive, a gente tem um parceiro na página, né, William, que é o perito ambiental. Nossa, isso, perito. Rafael Ele Timbola. ensina. Isso, ele dá curso de perícia ambiental para quem tiver interesse, é bem bacana. Eu já acho fui que pro já ouvi lado. falar. Que legal. Eu acho que eu já ouvi falar. Ele tem um canal no YouTube, Ele tem um canal, canal, tem? ele tem Instagram, é o perito ambiental, ele dá muitos cursos. Eu já Olha, vi, se vocês da puderem hora. passar o contato dele pra gente conversar com ele, eu acho que... Passa sim, passa. É? E eu Nossa, fui para seria a minha área é mais de resíduos sólidos mesmo, né? Cooperativas de reciclagem, e estou fazendo gestão de projetos também, porque a gente trabalha com muitos projetos. Legal. Eu tô mais nessa Da hora. parte. Eu consegui, na época da graduação, né, logo que eu terminei a graduação, já engatei o mestrado. Eu fiz por um ano, né, lá na Universidade Federal da Bahia, Certo. na parte de meio ambiente, água e saneamento. Cara, foi muito bom, velho. Muito bom, mas daí eu fui procurar um outro e tal. Foi quando começou a pandemia. A pandemia, né, interferiu em bastante coisa. Sim. Mas assim, Mas vocês recomendam, então, tipo, que a galera terminou a faculdade, vocês acham que é bom a galera fazer uma especialização? é bom, cara. É bom porque Olha, muitas vezes pede, né, assim, seja um serviço, né, isso amplia seu leque, né, para emprego. Não só para emprego, mas até essa questão mesmo de, digamos assim, um concurso público, né? A pessoa vê lá pós-graduação, né? Eu não sei como que chama essa questão da nota lá, né? Mas já é um diferencial para quem tem especialização em alguma coisa. Então, assim, e é legal você ter já uma vai... afinidade com a área também, né? Por exemplo, eu preferi escolher fazer algo depois que eu estava num emprego e eu vi que eu gostava daquilo. Entendi. Ou você simplesmente vai sair e já fazer uma pós-graduação, seja ela qual for, e pode ter um diferencial na hora de ser escolhido para uma vaga, beleza? Mas eu preferi fazer depois que eu já estava numa vaga e me sentir afinidade com aquilo. E você conhece. Por isso que verdade. Por isso que é importante. Por isso que é importante, Harry, a gente tá sempre se inclinando para isso enquanto a gente está estudando. Na graduação, exatamente. Porque a nossa profissão, ela começa na graduação, sabe? Então, para mim, isso foi um pouco mais tardar, mas se você tá na graduação e já tem afinidade com uma coisa, já fica em cima daquela coisa, já vai trabalhando, já vai para cima de empresas que é daquele segmento, já se especializa naquilo. Como o meu veio mais tardar, que acontece muito, eu preferi escolher depois o que eu ia fazer. Então... às vezes a gente acha assim que é mais tardar. Às vezes a gente acha que é mais tardar, mas foi no tempo certo. Né? A gente fala assim, mas... Cada um tem a sua régua, né? Não dá pra medir pelo próximo. Pois é. Vocês acabaram respondendo outra pergunta da Babi Rogério também, que era, durante a faculdade, vocês já sabiam qual área queriam seguir a carreira? Aí. Olha, eu, Hariane, não sabia. Aí eu fiz um estágio em 2017 na parte de resíduos na prefeitura. E aí eu já comecei a ingressar, assim, mas não era uma certeza. Aí só depois que eu saí, que eu entrei no meu primeiro emprego, aí foi em resíduo também, aí eu saí desse emprego, tô trabalhando com resíduo, e falei, vai ser resíduo. Aí foi isso. Mas se você escolher na graduação, é muito melhor, gente, ao meu ver, né? Sei lá. É do mesmo jeito quando a gente tá tentando escolher qual faculdade cursar, é um estresse parecido, né? É um estresse parecido.
É um estresse E parecido. todo mundo vai ter que enfrentar de algum jeito. É verdade. Bom, Sim, eu acho que não vai dar pra responder todas as perguntas, mas mas pode mandar algumas, né? então, deixa eu escolher uma legal aqui. Se era a primeira opção do curso de vocês, vocês já Já acabou as responderam. perguntas do Stories, né? Do Stories, eu tinha passado para do Stories. Tem aqui a Malu Camp. Qual o maior desafio da nossa profissão hoje, na opinião de vocês? Olha, eu acho que é questão do reconhecimento, sabe? Reconhecimento frente ao conselho, de certa forma, frente à sociedade. Eu acho que a gente tem muita interferência, assim, com relação às competências que a gente presta, né? Nossa linha de serviços e tal, que a gente acaba competindo com outros profissionais. Na verdade, eu acho que não deveria ser dessa forma, né? É algo simples para resolver, mas, né, quem tá lá em cima acaba complicando mais ainda. Eu acho que entra nessa linha que o William falou, de valorização e competências, e de qualificação também, assim, dentro do cenário que a gente vê, por exemplo, de pessoas que estão procurando emprego, as exigências são muito grandes, né? E você está se formando agora, você quer adquirir aquela experiência, só que você é barrado por uma série de exigências que você ainda não tem por muitas vezes. Então isso acaba sendo um desafio porque você quer trabalhar, mas você não pode, porque você tem que ter toda aquela brincadeira que eu falei, aquele quadro de experiências e idiomas e um carro próprio, e você fica empatado naquilo. Então acho que isso é um desafio assim um pouquinho chato, assim, né, para quem tá encarando essa realidade muito cedo. Bom, acho que como uma última pergunta aqui que eu achei legal, é do Jonatas. Vocês têm alguma sugestão de livros, filmes, documentários que tenham relação com a área ambiental? Aí vou fazer aquele merchan, segue a página. Não, assim, sem brincadeira, mas a gente indica livro na página, a gente indica série. Mas assim, tem séries muito boas na Netflix. Mas tem algo que vocês lembram, assim, na ponta da linha, vocês falam, puta, esse é... Cara, tem um de introdução à engenharia ambiental, eu só não lembro quem é que... Mas assim, tu botou no Google, é o primeiro que aparece. É o mais famoso, verdade. Tem eu não lembro o autor. Os livros de Marcus von Sperling também, indico. Professor lá da Sim, FMG. o professor von Sperling é referência, gente. Vocês podem ir atrás dos livros deles, que é muito bom. E tem os livros mais clássicos também, como A Primavera Silenciosa, que a gente aprende muito na faculdade. Os livros clássicos também são bons para introduzir nessa questão. De série, a gente tem a série do Leonardo DiCaprio. Me fugiu o nome, eu tô tentando lembrar, mas eu esqueci. Já ouvi falar meu Deus. também. Vocês já ouviram falar? Mas eu esqueci agora, não vou Eu não lembrar. lembro. Ai, Também meu vou Deus. lembrar o nome. Sério, Olha, deixa eu ver. tem um aqui agora, assim, eu vou até adiantar pra vocês, né? Eu tava pensando em fazer isso há um tempão. Acho que é Don't Look Up. Don't Look Up. Esse é de quem mesmo, Mari? Esse é de quem? Esse é do Leonardo DiCaprio, que tá na Netflix. Don't Look Up. Ela é muito boa. Tá disponível na Netflix ainda, acredito eu. Não, acho que não. Enfim, Olha. mas tem a Sesparse, é uma que eu indiquei recentemente na página, William. Eu não lembro o nome, Sesparse. É Conspiracy, né? Conspiracy, que é das Conspiracy pega mais pro lado de veganismo. Pra quem quer acompanhar, é legal. Mas tem a Sesparse, que é essa daqui, ó. Vou até virar pra vocês verem. Eu que curto fala essa do parte. cenário... Aqui, ó. Fala o cenário real. Relacionado ao cenário real do mundo da pesca e os impactos ambientais. É muito legal também. Nossa, da hora. Vou querer assistir. Pra tomar um soco no estômago mesmo. Eu quero ver se eu consigo deixar até esse sábado ou domingo a visão de sustentabilidade dos filmes do estúdio Ghibli. Não sei se vocês conhecem. Que da hora. Muito bom. Não sei se você já viu, Princesa Mononoke. Estúdio Ghibli é demais. Sim. Bom. Cara, tem uma Princesa Mononoke, Ponyo. Princesa Deixa eu ver Mononoke um é outro. legal. Eles, Nausicaa do Vale do Vento, né? Esqueci o nome dele agora.
Mas assim, ele tem uma visão muito diferenciada com relação ao meio ambiente, sabe? Ele fala muito e essa questão. Oh, desculpa. Pode falar. Mas é isso, ele tenta, através das produções dele, né, trazer vários tipos de assuntos. Saindo um tiquinho da questão mais lúdica, né? Saindo assim um tiquinho da questão ambiental, né? Mas, assim, enquanto a maioria da produção dos animes japoneses estão debruçados em falar do bem contra o mal e tal, ele traz problemas mais reais, né? Poluição no Japão, Legal, questão de contato, assim, não sei, alguns que saem um pouco da área ambiental, mas... Enfim. E tem esses daqui que também são muito legais, que eu assisti na faculdade, não sei se vocês já viram, A Origem das Coisas, tá no YouTube, assim, são vídeos curtinhos. Esse aí eu acho que todo mundo já viu esse vídeo. Professor geralmente passa, eu acho muito incrível, eu acho legal. Eu também. Gente, tem um também para indicar, um documentário do Al Gore. Eu acho que uma verdade difícil de... Caraca, qual é a última palavra? Uma verdade difícil de aceitar, acho que é uma coisa assim. Mas eu acho que foi um dos únicos documentários do Al Gore, assim, que teve muita repercussão. Eu acho que ele deve ter feito alguns além desse. Mas começa assim, uma verdade difícil de aceitar. Eu acho que é esse o nome. É um que eu indico também. Muito bacana. Deixa eu só falar o que a Hariane mostrou, porque ela mostrou, mas não falou. E pra a galera que tá só ouvindo, é a história das coisas, né? A origem das coisas, né? A história das coisas. Esse daí. Só pra falar, porque senão a galera fala, qual? Pô, eu tava ouvindo e não mostraram. E o do Leonardo DiCaprio, só pra corrigir, não é Don't Look Up, porque lá é outra coisa, é o Before the Flood, que ele vai viajando o mundo e mostrando várias questões ambientais de aquecimento global ao redor do mundo, é bem legal. Ele é mó ativista, ele tá mó ativista, mó legal. Ele tá super ativista. Enfim, gente, acho que é isso, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, porque a gente já tá aqui um tempão, a conversa rendeu pra caramba. E acho que um monte de coisa a gente acabou respondendo no meio, por isso que eu fui pulando algumas. É isso, Lepre, quer fechar? Muito obrigado por vocês terem dado esse tempo pra conversar com a gente. A gente agradece muito, é muito importante. Obrigada. A gente tá com essa ideia de projeto pra levar informação para o máximo de gente possível e vocês contribuindo com isso, até com a página de vocês também, né, que é o fator principal. É muito legal, eu fico muito feliz de ver gente parecida com a gente. Obrigada, gente, pelo convite. A gente fica muito grato de fazer parte e poder ajudar as pessoas por trás dessa telinha. Né, William? Verdade, concordo. Pô, então... É isso. Falando de mim, obrigado mesmo pelo convite. Lembrando, se a Lucimara quiser, se vocês quiserem vir participar, viu? A porta tá aberta pra vocês. A gente chama de novo. A conversa a gente faz coisa pra falar. Um podcast 2.0, é tanto assunto pra falar. A gente atualiza, entendeu? A gente vai atualizando. Isso. Na próxima a gente fala do cenário brasileiro, uma coisa mais focada. Mas, não, galera, perfeito. Obrigado, foi sensacional o podcast. Quem ficou até o final, agradeço também quem tá ouvindo. Tem o Gartic também no YouTube, quem quer checar. E, gente, obrigado mesmo. E um beijão aí pra todo mundo que nos tá ouvindo. Beijo, gente. Obrigada, tá? Obrigado, gente. Um abraço pra todos. Falou.